Salve, salve, meus amigos, muito bom dia. São 11 horas da manhã aqui Guaíba. 11 da manhã, mais 3 minutos. Estamos começando o Ganhando o Jogo pela Rádio Guaíba, o programa do Banco Banrisul. Na companhia dessa maravilhosa audiência da Rádio Guaíba, nós vamos debater o futebol. Tá chegando mais um título nacional para o futebol gaúcho. O Inter está perto de conquistar o Campeonato Brasileiro e nós estamos aqui mobilizados falando sobre isso. Sempre para Banrisul. Quer praticidade? Contrate o seu crédito consignado pelo aplicativo Banrisul Digital ou pelo Home Banking. A produção é da Vivian Leal. Na mesa de áudio temos o Pepão. Cadê aquela camiseta do Colorado, Pepão, que tu tá muito desleixado nos últimos dias, tu não tá fardando adequadamente. Só faltam 5 jogos, mais 3 vitórias no máximo, quem sabe até 2, diz o Oliveira, pelo cálculo que ele faz, o Inter já será campeão, e tu tá aguardando aquela camiseta bonita do Inter. A central técnica tem o Celestino Neto, esse é do outro lado, esse é tricolor. A coordenação da central, mais um azulzinho aqui, o Davis Rodrigues, nos transmissores o seu Adair Ávila. O seu Adair, eu não sei se ele é vermelho, se ele é azul, o que ele é, mas ele há muitos anos é o responsável lá pela nossa turma do transmissor. Participam do debate a Ana Aguiar, tá ali, sorridente, querida Aninha. Bom dia, Zé. Muito bom dia, que bom estar com a Ana. Sempre de bom astral, sempre tranquila. Nervosa que ele deu todo mundo, né? Foi lá, vermelho, azul, eu já fiquei um pouco ansiosa quando chegou meu nome. Meu caráter não chega tanto. Não, falta dele, né? Eu brinco, mas com isso eu não brinco nunca. O Magno, o Gutierrez Sanches, o Cristiano Silva tá aqui no estúdio, você já está vendo ele na live. O Guti tá aí no B? Meu Latin Lover. Tô, bom dia. Opa, que bom te ouvir. O Magno tá em home. Que lindo gol que o Magno pegou na veia no gol do Juventude. Soltou o grito assim de arrepiar, bonita. Parabéns à equipe do Juventude, a todos lá, e parabéns ao Magno pela narração do gol. O Cristiano Oliveira também em home e o Carlos Guimarães já tá aqui conosco. Nos deu um susto a semana passada, mas mais uma vez testou negativo o Carlão, o nosso Guimarães. Pô, o time tá reforçadão hoje. Bem, eu vou fazer humildemente uma pergunta pra vocês. Por onde nós começamos? Ele já se encolhe, tipo assim, não me bata. Ninguém fala, os caras são meus parceiros. A resposta é tão óbvia que acho que até a gente fica encabulado de responder, né? O negócio tão simples, cabeção, tu não sabe. Vamos falar do título do Inter, vamos falar da campanha do Inter, vamos falar da vitória do Inter. Então vamos começar sobre o Inter. Hoje de manhã... Campanha. Hoje... Um pouco, calma aí. Hein? Justamente, da campanha do Internacional, 9 vitórias seguidas, a maior em período de pontos corridos, a terceira maior da história desde o Brasileiro 71, ao qual conhecemos, apenas abaixo do Guarani, fez 12 seguidas em 78, e o São Paulo em 2002, que fez 10. Esse é o feito, esse é o ponto desta campanha que está, assim, aí, concordo, rumando para o título. Nós temos uma divergência com as projeções. O Oliveira tá firme na convicção dele. Estão falando até em 5 vitórias pro Inter. Eu acho que é uma demasia. Por mais que o Flamengo ganhe todas, com mais 4, o Inter já tá lá, né, gente? O Inter tem que chegar nessa distância do Flamengo no jogo contra o Flamengo. Aí, essa é a segurança que o Inter tem que ter. A distância de mais de uma rodada pra, inclusive, poder perder pro Flamengo. Claro que o ideal é vencer, ser campeão e tudo mais. Mas pra o ideal é ter a segurança do... Claro, o Flamengo pode perder hoje, aí a situação... Ter a segurança do... Claro, o Flamengo pode perder hoje, aí a situação fica ainda mais tranquila. Mas se for mantida a distância de 4 pontos, caso o Flamengo vença, eles têm que chegar, o Inter tem que manter essa distância até o jogo contra o próprio Flamengo no Rio de Janeiro. Porque daí pode perder e pode ser campeão. Eu quero pegar, desde o início, eu tô me baseando num cenário que o Diogo Rímolo fez pra mim aqui, e que eu acho que é onde eu... Acho não, é onde eu vou seguir. O Diogão atualizou o fim de semana? Atualiza sempre, ele não dorme. Logo após o jogo. O cenário 1 agora é o seguinte: o Inter tem 15 pontos a jogar e se fizer 6 dos 15, são 65 atuais. Se fizer 6 dos 15, faz 40% de aproveitamento, fica com 71. Aí o Atlético Mineiro tem que fazer 12 em 15.
12 em 15. O Flamengo 14 em 18. Por que 18? Porque o Flamengo joga hoje. 14 em 18. Eu vou tirar o São Paulo já pra gente não perder muito tempo. São Paulo teria que fazer 100% de aproveitamento. Neste cenário do Inter fazendo 6 em 15. Só mais 2 vitórias, tá? Pra perder o título, o Flamengo tem que fazer 14 em 18 com o jogo de hoje. Cenário 2. O Inter somando 7 pontos. 2 vitórias e um empate. 7 pontos a fazer nos 15 que tem a jogar. Aí o Atlético Mineiro tem que fazer 12 em 15 e o Flamengo 15 em 18. Lembrando de novo que o Flamengo joga hoje, por isso que é 15 em 18. E o cenário 3, 8 pontos. 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? Obviamente. Tem fazendo 8 em 15. Aí o Atlético Mineiro tem que fazer 13 em 15 e o Flamengo 15 em 18. O Atlético, ele tem mais 5 jogos, correto? Sim, o único que tem um jogo a mais é o Flamengo, que é hoje. Pois é, o Atlético, ele obrigatoriamente tem que tirar 1 ponto por rodada do Inter. 1 ponto por rodada, diferença de 5 pontos, restam 5 jogos. Quando chega nessa altura, é muito difícil, muito difícil. Tem que fazer o seu e contar com um paralelo. Né? Exato, o Atlético chega no máximo a 75 pontos, tá? Com 75 pontos, o Flamengo joga hoje, tá? Se o Flamengo não vencer, o Flamengo empata, vai a 59, tem que tirar 6 pontos para 5 rodadas, tá? A matemática, ela se torna, essa matemática do jogo é correta, mas assim, a grosso modo, dando uma resumida, o Inter matematicamente, se o Flamengo não vencer hoje, o Inter faltam 5 jogos pro Inter, 5 jogos, 15 pontos. O Inter com 4 vitórias em 5 jogos, matematicamente é campeão. Sendo que dá para perder um jogo, sendo que se for no confronto direto, bom, aí o Flamengo fica para trás, de qualquer forma. Se o Flamengo não vencer hoje, o Inter é campeão com 4 vitórias. Mais 4? 4 dá 5. Mas isso é impossível. Mas, não, tudo bem, na matemática, mas vamos combinar que na bola isso não vai acontecer. Na matemática, sabe por quê? Porque. Mas faz 9 jogos que a gente diz isso. Não, aí pegando o melhor cenário pro Atlético. O Atlético pode vencer todos, que não alcança. O Inter fica com 75. O Inter fica com 4 vitórias, 77 pontos. Não tem como alcançar. Com 3 vitórias, o Inter vai a 74. Ainda pode ser alcançado pelo Atlético, caso o Atlético vença todas também. Isso é uma questão matemática apenas. Eu diria o seguinte, 3 vitórias, um empate, o Inter chega a 75 pontos, é campeão. O Inter pode perder uma ainda, pode até perder 2, viu? Porque eu tô contando com o 100% do Atlético, vale lembrar isso, tá? Toda essa matemática, por ser matemática, ela se justifica, obviamente, nos números. Mas eu vou ficar com a mesma projeção que eu fiz ontem e eu sigo fiel a essa projeção porque é uma projeção que trabalha com amostragem. A amostragem do que os times fizeram até aqui, daquilo que eles podem fazer a partir de então pela tabela com que eles têm. Ontem eu dizia que se o Inter tivesse mais 3 vitórias, ele poderia comemorar o título de campeão brasileiro. Ele ganhou ontem. Então, como eu sigo fiel a essa projeção, porque cada vez que eu olho a tabela e faço a projeção e faço simulação, ela se mantém, eu mantenho. O Inter ganhou ontem, portanto, que eram 3, passam a ser 2. Se o Inter ganhar mais 2 jogos, ele vai ser campeão brasileiro. Ah, mas não matemático. Eu falei que eu estou baseado em amostragem. Por que eu estou baseado em amostragem? Porque se o Inter ganhar mais 2 jogos e faltam 5... de 5 que faltam, se o Inter ganhar mais 2, o Inter terá feito um aproveitamento muito menor do que o que fez no Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu estou num cenário absolutamente pessimista para o Inter e otimista para os outros. Ainda assim, o Inter seria campeão com 2 vitórias. Por quê? Porque o Atlético Mineiro precisaria ganhar 4 de 5. E o Atlético Mineiro, especialmente fora de Belo Horizonte, tem uma campanha absolutamente irregular, para não dizer insuficiente, no Campeonato Brasileiro. Flamengo teria que somar 14 em 18 e o São Paulo ganhar todos os jogos. São Paulo que não ganha de ninguém nesse ano.
A última vez que o São Paulo ganhou um jogo não tinha nem virado o ano ainda, foi ano passado. Então, com mais 2 vitórias, o Inter chega a 71. E com 71 pontos, o Galo não vai chegar, o Flamengo não vai chegar e o São Paulo não vai chegar, por amostragem. Então, aquilo que eu dizia depois do Grenal, eu não só mantenho, como eu até aumento o tom para dizer. O Inter, e se internamente o Inter não gostar disso, azar é do Inter, eu não trabalho para o Inter, trabalho para o jornalismo, o Inter é virtual campeão brasileiro. E fora, o Cristiano falou da amostragem, eu falava semana passada do recorte, né? Quem é que tem essas vitórias consecutivas no campeonato? Quem é que tem essa gordura, essa distância de 2 rodadas, faltando apenas 5? Na rodada 32, quem chegasse... 33 agora? Não, mas na rodada 32, a estatística era... Quem foi líder na rodada 32 em todas as edições de campeonato de pontos corridos, somente 3 vezes a equipe que liderava nessa rodada não foi campeã. Então, o Inter tem tudo para conseguir confirmar o seu título. E outra coisa, a gente tá falando matemática, mas digamos que os adversários vençam, ok? É difícil o Inter perder, gente. É difícil o Inter tomar gol. É difícil o Inter ser subjugado, entendeu? Eu fugi da matemática por isso. Eu fui para amostragem. Eu fiz um recorte que é absolutamente pessimista com o Inter, que é o Inter ganhar 2 de 5, e extremamente otimista com os outros. E eu não acredito que o Inter vai tão mal, nem que os outros vão tão bem. Ou seja, o Inter é o virtual campeão brasileiro. Com mais 2 rodadas, pode anotar. E no final do campeonato, Atlético Mineiro, o São Paulo, eu tô com o Silva nessa, tira o São Paulo do bolo. Atlético Mineiro e Flamengo, eles não terão chegado a 70 pontos. O Inter, com 2 vitórias, vai chegar a 71. O Inter, se ganhar mais 2 jogos, vai ser campeão brasileiro. São Paulo, para mim, foi tirado da disputa no 5-1. Por mais que ainda tivesse chances matemáticas, mas moralmente caiu ali. Depois não ganhou do Coritiba, já perdeu ontem pro Goianense. Agora acho que matematicamente também já está fora. Não vai chegar ao São Paulo. É Flamengo, é Atlético Mineiro. São esses 2 os desafios. Não creio. A projeção do Oliveira, para mim, ela tem que ser obrigatoriamente mesmo pessimista para o Inter, porque não creio que vai manter essa sequência até o final contra o Corinthians. Seria algo muito fora, muito além de qualquer imaginação, ao meu ver. Mas já é. Pode. E ainda vai que recorte... chegue, vai que encordoe mais 5 vitórias, não estou duvidando disso. O Internacional também se aproveita muito do momento, né? Do momento ruim dos outros times, que acabaram escorregando também bastante no Campeonato Brasileiro. A gente fala que tudo, e eu ainda acho, pra mim o que me vale gostar tanto de futebol é que existe certa mágica que a gente às vezes desconhece. Que é aquela colocação, tava todo mundo indo tão bem, daí chegou uma batida, todo mundo começou a decair de qualidade, de produtividade, talvez pela situação atípica do campeonato, tudo isso que vai, vamos dizer assim, a conta chegou mais tarde para esses times que vinham com franco favoritos aí, vinham à frente do Internacional. O Internacional começou a pegar, começou a engrenar. O Silva, né, dá os méritos ao Abel Braga, que colocou, estruturou tudo no seu devido lugar do que vinha do Internacional, e a gente hoje fala, assim, de uma supremacia pelo que foi apresentado em campo, porque, gente, é também um pouco de conspiração dos astros, e as pessoas até podem me criticar, mas as defesas feitas no final do segundo tempo, no jogo contra o Bragantino, meu Deus, assim, a gente fala, sim, a qualidade de time campeão. Isso é pra enriquecer o currículo. Que até o último segundo vai lutar pela vitória. O Inter vai ser campeão brasileiro, mas caiu no colo. Bom, mas... Aproveitar. Azar. Claro. Não sei se caiu no colo ou se também a gente não deve, de fato, reconhecer uma competência e uma capacidade de regeneração, vou botar essa palavra, regeneração única, que tem todo um contexto, sabe? Que é o contexto do campeonato ser atípico, que é o contexto de, sim, a gente ter uma instabilidade em quem se tinha como favorito. O favorito de todo mundo, possivelmente, lá no início do campeonato, era o Flamengo. O Flamengo é um time que se desorganizou profundamente, mas demais, e que só tá nessa situação ainda de lutar por título porque tem bons jogadores. Mas não era só o Flamengo, é Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo até não se falava muito no início. Mas o São Paulo tocou 4 no Flamengo no Maracanã. Cresceu ao longo do campeonato. Cresceu. Tornou favorito ao longo do campeonato. São Paulo não venceu em 2021 ainda, né?
São Paulo, depois da virada do ano, não venceu. Foi ano passado. A última vez que ele ganhou um jogo não tinha nem virado o ano ainda. Eu não acho que tenha caído no colo. Eu acho que foi um campeonato assim, de muitas imperfeições. Me lembrou muito, tá me lembrando ainda muito o Campeonato Brasileiro de 2009. Muitos tropeços na parte da frente. Em 2009, o campeão foi o Flamengo. Esse ano tem tudo para ser o Inter, acho que vai ser o Internacional. Que se eu entrar nessa que caiu no colo, e é por isso que eu discordo, eu vou considerar, por exemplo, o trabalho estupendo que fez o Eduardo Cudê no primeiro turno, deixando o Inter como líder do campeonato, tendo uma gordura fantástica no começo. Mesmo que o Abel tenha desmontado e piorado muito o Inter no começo, ele evoluiu de novo e até melhorou na comparação com o que era antes, nessa reta final com 9 vitórias seguidas. Se eu entrar nessa de caiu no colo, eu vou tirar o mérito do próprio Abel agora, do Cudê no começo, que é um mérito fantástico, e de alguns jogadores que estão aí em grande fase. Olha só quanta gente se machucou no Inter. E ainda assim, lá atrás o Cudê e agora o Abel não perderam a mão. O Guerreiro, que era o principal jogador do time, se machucou. O Saravia, que era o melhor lateral direito, se machucou. O Bosquilha, que era uma peça importante do meio-campo, se machucou. O Moledo se machucou. Todos esses tiveram lesões graves, sem contar outras lesões não tão graves, mas ainda assim importantes, como o Galhardo, que saiu, entrou e o Yuri Alberto desandou a fazer gols. O Inter sofreu com lesões e ele conseguiu se reencontrar e se remontar e se reestruturar desde lá atrás com o Cudê e depois agora com o Abel, tirando aqueles jogos ali do começo do Abel que eram realmente horrorosos. Mas o Inter faz um grande campeonato. Se for campeão, vai ser com méritos. Veja bem, é claro que é com méritos. Tem trabalho importante do Cudê, muito importante do Abel, e é evidente que é com méritos. Quando eu digo que eu no colo, é porque os da ponta de cima, os grandes favoritos, cantado em prosa e verso, não conseguiram sustentar, não seguraram o balanço. E é evidentemente que isso faz parte também. Olha, o cara não conseguiu na sua oportunidade de vencer, vacilou, quem está atrás vai e ganha. Mas ninguém, nem o presidente Marcelo Medeiros, nem o Rodrigo Caetano que foi embora, nem o Alessandro Barcelos, nem o Eduardo Cudê que foi embora achando que já tinha dado o que tinha que dar, que já tinha tocado no teto, ninguém apostava o Inter campeão brasileiro. Ninguém, por toda a crise que passou, interna, política, as lesões que tu citaste aí, Oliveira, por tudo que aconteceu, pelo o mágico ter ido embora e veio defasado e não conseguia dar a mão, ninguém apostava. Nem a torcida, tanto que a torcida queria somar 45 pontos para escapar do rebaixamento. Quando eu digo caiu no colo, quando a oportunidade sorrir de novo, tu tem que ter competência para seguir. Passa encilhado, tem que ter competência para montar. E agora ninguém solta, né? Teve competência para montar e seguir. Mas vamos combinar, caiu no colo sim. Os outros, o Flamengo não conseguiu segurar o balanço. O Atlético Mineiro não conseguiu. O São Paulo, coitado, é uma crise atrás da outra. Mas, Cristiano, também eu entendo o que tu quer dizer e eu concordo. Mas por um lado também, e eu sei que não é o que tu quer dizer, mas pode daqui a pouco dar uma impressão de tirar a qualidade, eu digo até não do trabalho de campo, que é inegável. Mas daí eu confio na inteligência dos ouvintes. Mas o que eu quero dizer é assim, tem uma construção disso tudo. O Inter vem já há um bom tempo fazendo uma coisinha pé no chão, depois daquelas loucuras que aconteceram naqueles anos que o torcedor não quer nem lembrar. Depois disso, o Inter foi terceiro de brasileiro, o Inter foi vice de Copa do Brasil, um grupo que a base é mantida, agregou alguns garotos, fez contratações interessantes. Pô, o Inter vai ser campeão brasileiro, gente. Desculpa, eu tô rindo. As contratações ajudaram mais agora nos outros times. Essas coisas. Não, desculpa, não é na tua tese. Não, mas o Yuri Alberto é uma boa contratação. Não, eu quero dizer o seguinte, tu tá certo. O Rodinei e o Moisés foram baratos e os caras vão ser titulares campeões brasileiros. Sabe por que eu inadvertidamente ri e não, a tua tese está correta? Porque tudo isso, esse trabalho que vai ser colhido agora, o fruto, foi da gestão Marcelo Medeiros. Sim. Que os caras queriam matar. Sim, exato. Que os caras queriam matar. Exato. Que chamavam de incompetente, pé frio, não sei o quê, e etc. E do Caetano também, né? E do Caetano também, claro.
E do Cudê também, e tem Claro. que dar mérito. E ontem eu já dizia aqui no vestiário com o Oliveira, se for realmente campeão brasileiro, tem que mandar a faixa pro Cudê, para toda a comissão técnica, pro Rodrigo Caetano, pros jogadores que participaram e não estão mais no grupo, entre eles o Musto, que jogou no Campeonato Brasileiro. Todo mundo tem que ganhar a faixa de campeão. Não, e ao fim e ao cabo a gente vai chegar agora no final do campeonato com o Inter no cenário de confirmação de título. E aí tu olha o Lucas Ribeiro, que a gente fala, mas tem que jogar, foi contratado. No fim tá todo mundo praticamente dando resposta. Agora, como a gente, quando faz uma interpretação de fatos do dia a dia, diariamente a gente traz uma opinião aqui, depois vai lá na frente e olha para trás pelo retrovisor e a gente se dá conta como as coisas, as nossas projeções nem sempre se confirmam, ou como o futuro ele vai se revelando diferente do que a gente pensava. Vamos imaginar que tivesse sido acolhida a ideia, não faz eleição agora, espera terminar a temporada. Talvez não tivesse o Alessandro Barcelos saído do vestiário para concorrer, montar o grupo naquela época. Talvez não tivesse sido eleito presidente. Talvez o Marcelo tivesse continuado. Talvez o Marcelo fosse campeão. Talvez o Marcelo fizesse o seu sucessor, seria Ginter Spode. Então, quando a gente olha para trás, a gente vê que... Ou talvez se o Marcelo Medeiros tivesse continuado, nada disso estaria acontecendo. Mas Marcelo trouxe Abel, que fez a remontagem do Inter, que pode ser campeão e está muito próximo, aliás. O que saiu por causa da eleição. Então, não fosse Marcelo, não seria... E saiu também porque sentiu que bateu no teto. Não fosse Marcelo, não seria Abel, poderia ser outro. Gente, a portinha abriu na Europa, a gente já desgastou esse assunto. A portinha abriu na Europa e ele se mandou. Essa é a real. Com vários elementos, a eleição, isso, aquilo, mas eu no início achava assim, nossa, o Inter fez pro Cudê ir embora. Ele também, né, pegou as coisinhas dele, deu um salto da barca, agora ele vai ver o Abel ser campeão brasileiro. Bacana isso aí. Mais tarde do que nunca. Deixamos o Tchatcho pra lá, o Inter tá aqui brigando com Exatamente, o Abel. Foi isso que eu quis dizer. Também, muito do título brasileiro do Inter, se acontecer, vai se dever ao Cudê também. Ou não. Um turno. Mas é Cara, claro. deixa o Inter como líder do Campeonato Brasileiro. Evidente. Ele recebeu a chance de sair, saiu. Percebeu que a direção batia a cabeça e foi embora. Não, e tá certo. A chance era essa. E tá certo. Eu acho que o Cristiano tá sumindo um pouquinho no microfone. E um turno, qual Cristiano? Eu? Silva. Um turno se deve ao Cudê. Só que o Inter do Cudê batia já no teto. O Inter do Cudê empatou com o Coritiba no Beira-Rio, poderia ser campeão, mais 2 pontinhos agora, ele tá comemorando o título. Eu acho o seguinte, o maior mérito dessa virtual conquista, tá? É do Abel Braga. E é contra qualquer prognóstico que eu falo por mim, obviamente, que eu tinha feito. Mas também a gente vai reconhecer que esse recorde de 9 vitórias, talvez ninguém imaginaria. Nem o próprio Abel. Carlos, me permita, quando o Inter virou ali 4 vitórias ou 4 ou 5 seguidas, que foi o máximo que o próprio Inter já havia conquistado em pontos corridos, todo mundo, parabéns, olha só que surpresa, o Inter, 4, 5, já são 9. Então, esse prognóstico é um prognóstico que nem o próprio Abel planejou. Quando ele abriu a tabela, ele certamente apontou prováveis tropeços num que outro jogo. E hoje a gente tem um prognóstico que superou qualquer expectativa de quem contratou, do próprio Abel, dos jogadores, da torcida. Qualquer expectativa foi superada dentro de um processo de remobilização de um time que tem uma característica. Eu tô batendo numa tecla que é até meio mala, meio chato, porque eu já tem gente debochando, não tem problema nenhum, né? Que eu tô falando sobre competir, tá? A importância de competir. Eu tô aqui com um link imaginário, mas eu não quero já atropelar as coisas no programa para já fazer um paralelo com o Grêmio. Sim, vou fazer esse paralelo com o Grêmio. Mas tudo bem, para ficar no Inter, ontem o Zé Aldo, em 3 trechos da narração, pelo menos, disse o seguinte: o Inter é o time que morde. Lembra disso, né, Zé? Sim. O Inter é o time que pega. Tu disse em 3 trechos... Filosofia do alicate. Isso, tu disse a teoria do alicate. A teoria... Fica mordendo feito um jacaré o tempo todo, claro. Isso, a teoria do alicate e do jacaré, isso aí, tá? Isso aí nada mais é do que colocar na cabeça daqueles caras que estão dentro de campo que eles precisam competir o tempo todo.
Competir é tu lutar pela bola quando tu não tem ela e fazer com que a bola chegue no gol como se fosse bicho, como se fosse louco, entendeu? Levar a bola até o gol para fazer esse gol logo. O Inter marca ontem 4 minutos, Oliveira, o tempo do primeiro gol. 4 minutos o gol do Patrick. 4 minutos, tá. Ontem lembrou muito, por tudo isso que tá dizendo, o Inter dos bons momentos do Cudê. Lembra daquele Inter que largava e fazia 2 gols em 15 minutos? Mas contra o São Paulo... Ontem foi aquilo. Contra o São Paulo também foi assim. Contra o São Paulo... Vem sendo assim, sistematicamente. O Inter tá com perna. O São Paulo, contra o São Paulo, o Inter marca aos 7 minutos, tá? Aos 7 minutos. O Inter tem um jeito de competir, morder e resolver, que isso é trabalho de treinador e de processo mental. Entra outra situação também, Carlos, me permita. Time grande ou teoricamente de mais qualidade, quando o adversário surpreende dessa forma, se perde. O pequeno já está preparado para aquilo. Sim. O Inter dificilmente vai golear, por exemplo, no próximo jogo do Beira-Rio, que é o Sport. O Inter jogando assim, dificilmente o Inter vai golear o Sport. Vai vencer, mas não vai golear o Sport. Concordo contigo. E justiça seja feita, né, Magno? Não foi vacina nenhuma do Inter. Flamengo na mesma situação ia levar 5. Não, e justiça seja feita. O Inter não era conversa mole pra boi dormir, como dizem, quando o Inter enfatizou que o Bragantino era uma equipe perigosa. Gente, o Bragantino é uma das melhores equipes em termos de campo do segundo turno. É o segundo melhor time do segundo turno. Em campanha, inegável. Mas olha um jogo do Bragantino, tu vai ver que tem jogo. Tem jogo. Bem treinado o time do Bragantino. O Bragantino fez um jogo ontem em que, vamos lá, o Inter ganhou, mas não jogou tão bem. O Bragantino jogou mais do que o Inter ontem em vários momentos do jogo. Se não é o Lomba no final, o Inter deixaria um empate com o Bragantino. O Bragantino faz uma campanha de segundo turno que é excelente. E tem jogador ali que é muito bom, não é só o Claudinho. O Arthur já foi destaque de Campeonato Brasileiro pelo Bahia em 2019, pertencia ao Palmeiras. Tem o Raul, que já foi destaque de Campeonato Brasileiro pelo Vasco. Até no banco tem qualidade, né, Cristiano? No banco, sim. O banco saiu do banco, por exemplo, o Tubarão. O Hurtado, centroavante razoável. E tem uma coisa nisso, tá? É sobre esse lance do morder e do competir. Sim, o Inter, nessa teoria do alicate do Zé Aldo, ele é um time que tenta resolver as coisas no início. E isso aí, eu dizia que era um trabalho de treinador, porque o treinador não é só a tática, tá? Se associa muito o treinador com parte tática. Vamos lá, taticamente o Inter tem uma estrutura que não é muito sofisticada. É uma estrutura até certo ponto simples. É uma estrutura até certo ponto montada numa base de urgência, sim, com um sistema mais seguro. O Inter é um time hoje mais seguro, para poder se resolver com base em 2 pontos que o Inter tem e que se diferencia nessa sequência dos demais. O primeiro ponto é o ponto mental, a teoria do alicate, resolver, competir, morder. E o segundo ponto, fundamental, e aí eu elogio a um profissional que é muito bom, chamado Cristiano Nunes, que é o ponto físico. O Inter fisicamente está sobrando para cima dos adversários. E isso também é trabalho do treinador. A parte mental é muito trabalho de treinador. O treinador não é só o cara que vai resolver taticamente. Vou dar um exemplo. A queda do São Paulo se dá a partir de quando? Da eliminação pro Grêmio na Copa do Brasil. Mentalmente o time se jogou para as traças. E o treinador não conseguiu remobilizar. Falha do treinador. Taticamente, ele tem uma certa sofisticação dentro daquilo que ele coloca em campo. Por isso que a tática, ela é um dos motivos que fazem um time jogar. Mentalmente, o Inter está muito bem preparado. É impressionante. Tu vê isso nos lances em que, por exemplo, lance de gol. Pega o gol do Patrick, tá? Ele tá com sangue nos olhos para fazer aquele gol. Sangue nos olhos, tá todo mundo com sangue nos olhos. Isso é uma coisa... O gol de ontem? O gol de ontem é uma coisa muito... O gol de ontem é um misto de jogada ensaiada com improviso. E com sangue nos olhos, porque o Patrick não desiste nunca, nada da jogada. Aí que entra o improviso. A jogada ensaiada é o seguinte, é um lateral cobrado direto para um latereio, em que o Rodrigo Dourado, que é alto e bom na bola aérea, se posiciona na primeira trave para dar casquinha, e a casquinha dele busca o Praxedes. Ele faz um movimento que o Dourado entra para a primeira e o Praxedes vem por dentro, porque não é natural que a zaga adversária vá se preocupar com o meia. Eles vão pegar o Yuri Alberto.
Então o Yuri Alberto sai como isca, o Rodrigo Dourado vai para a primeira trave, dá a casquinha e pifa o Praxedes na cara do gol. O Praxedes fura em bola. E aí entra o improviso. Aí o Patrick pega o rebote, chuta, o goleiro defende, o Patrick segue no rebote, chuta a segunda e faz o gol. Eu tenho que fazer um intervalo. Só para não perder o gancho, o Guimarães falou numa pessoa muito importante no contexto do Inter, que se chama o preparador físico Cristiano Nunes, que com a chegada do Cudê e sua comissão técnica, ele foi escanteado, deram um cargo lá para não perder o profissional, ficar ali e tal, mas não era ele o principal. E que sirva de exemplo para a gestão atual do Inter, que se realmente contratar, agora já não sei mais, né? Mas se vier o Miguel Ángel Ramírez com seu preparador físico, vai perder o Cristiano Nunes, porque ele vai embora. Não vai ficar aqui no limbo de novo para um outro cara que vai chegar com a sua metodologia. E preparador físico tem que ser o do time. Parar com essa história de vir treinador com a sua comissão técnica megalomaníaca lá e não sei o quê. E ele é mais do que isso, né, Cristiano? Quem olha os vídeos de bastidor do Inter e sabe, o Zé já falou isso há algum tempo. Ele é uma espécie de líder, um motivador. Ele trabalha no vestiário a questão da cabeça dos jogadores. Mas ele sempre foi assim. Exato. Desde a sua primeira passagem no Inter. Ele é mais do que um preparador. Acho até que ele aperfeiçoou, como todo mundo tem que aperfeiçoar no passar do tempo. Isso tem que ser bem trabalhado. Agora, o que tá para vem Miguel Ángel Ramírez com a sua comissão técnica, não sei o quê, ou não vem, agora já não se sabe mais, né? Não sabe mais. Mas se vier qualquer outro treinador, não tem que vir um preparador físico para não, agora esse é o meu preparador físico. Chega, gente, a gente já debateu isso tantas vezes. Aliás, falando em escanteados, o Rogerão foi campeão, né? O Rogério Godoy, treinador de goleiros, foi campeão de novo, bi da Libertadores. Tá lá com o Palmeiras, foi bicampeão. Era muito caro. Né? Agora, veja bem. Isso às vezes acontece, né, Cristiano Nunes é muito bom preparador. O Grêmio tinha de preparador físico simplesmente o Fábio Macheridian. E aí o Filipão queria trazer o Darlan Schneider, o sobrinho dele. E pelhou e o Macheridian sobrou. O Grêmio perdeu um dos grandes preparadores físicos da América do Sul. Foi assim quando o Luxemburgo veio com o seu prepador físico, Paulo Paixão estava no Grêmio. O Antônio Melo. Ficou o Antônio Melo e o Paulo Paixão. Só vem se vier essa comissão. Cada técnico tem no mínimo um auxiliar e o seu preparador físico de confiança. Um auxiliar? Só uma coisa, só para citar um contraponto, tá? Todos os especialistas em preparação física, em uso de dados e que trabalham com comissão técnica, eles sugerem que cada técnico deva ter o seu preparador físico. Porque ele precisa montar o time. A preparação física ela não vai ser igual para todos. E até porque a estratégia não é igual para todos. Se você busca um jogo mais reativo, a sua preparação física vai ser uma. Se busca um jogo onde esse jogo sugere pique de 50 metros, jogada em contra-ataque, piques assim mais intensos, a preparação é diferente. Um jogo mais cadenciado, que busca ter a bola, que os piques são menores, a preparação é diferente. Perfeito. Por isso que eles são, não vou usar o termo unânimes, não sei se é unanimidade, nunca parei para ver, mas a imensa maioria trata que cada treinador deve ter o seu preparador físico. Isso, perfeito. Aí nenhum time, nenhum clube forma um preparador físico, porque vem o rei da coroa, com a sua coroa e o seu preparador físico. Eu acho completamente errado isso aí. Se o clube tem um bom preparador físico, ele tem que ser o titular. O treinador tem que se moldar o clube, não o clube se moldar o treinador. Eu tenho que fazer um intervalo, Carlos. Só para justificar isso aí, por que acontece? Hoje a preparação física ela é um processo integrado ao modelo de jogo que o treinador bola. O treinador ele tem, se o profissional é bom, ele consegue se encaixar, tá? Ele consegue entregar uma metodologia. O treinamento não é igual, por exemplo, tá? Se o treinador for, sei lá, pegar os dois maiores, assim, talvez do mundo e que tem estilos completamente diferentes. Se o treinador for o Guardiola, ele vai querer uma preparação física moldada ao jogo do Guardiola. Se o preparador for o Klopp, se o Klopp for o treinador, o preparador físico vai moldar a preparação física de acordo com o modelo do Klopp. Preparador físico que é bom para um não vai ser bom para outro. O Cristiano Nunes pode ser excelente para o Abel e pode não ser excelente para o, sei lá. A questão é que o método de preparação física ele não é o mesmo. Ele não é assim, meu método é esse e o resto, e o treinador é quem vai
escalar o time de acordo com essa preparação, porque daqui a pouco ele não pode executar o modelo dele, entende? Eu queria deixar uma pergunta para depois do intervalo. Eu ia deixar até um assunto, mas vai na tua pergunta. A pergunta é se o Inter do Cudê enfrentasse o Inter do Abel, quem ganharia o jogo? Pode escolher até as escalações. O nosso ouvinte, a Mauri, tá dizendo o seguinte: o Cristiano Nunes, ele é filho do Flamarion, ex-jogador do Guarani. Ele tem, então, DNA de futebol, porque o pai dele jogou grande bola mesmo no Guarani de 77, depois jogou no Cruzeiro, jogou no Sport. Tem uma carreira longa, o Flamarion, dos anos 70. Aquela é uma década que eu tenho boas lembranças. Eu não sabia disso, não sabia que o preparador físico do Inter era filho do Flamarion. E um ouvinte fez a seguinte observação aqui. Ele está dizendo o seguinte, que ontem, na narração da TV, teriam dito que o Inter tinha desarmado muito pouco durante o jogo. E aí ele disse: está certo isso? Vocês falam que o Inter morde se ele desarmou pouco. Aqui tem uma questão para a gente analisar também, assim como a pergunta do Cristiano depois do intervalo. Em que momentos do jogo o Inter desarma mais? O Inter um pouco que o Patrick é o jogador que mais desarmou no Brasileiro. O Inter desarma mais quando ele faz a pressão no começo do primeiro tempo, no começo do jogo, e quando ele faz o placar. Ali ele desarma mais. Depois ele deixa mais a bola pro adversário, mas vão entender isso, porque a coisa de sofrer, às vezes o torcedor não gosta muito de sofrer. Ontem sofreu demais. Nós já voltamos, são 11 da manhã, mais 39 minutos para o Banco Banrisul. É o Ganhando o Jogo pela Guaíba. Temos 11 da manhã, 43 minutos. O Cristiano é meu amigo. Imagina se o Cristiano não é meu amigo, Ana. Imagina. O que trairagem que ele faria comigo? Se eu não sou teu amigo, não ia fazer nada. Tu não é meu amigo. Me faz de trairagem essa criatura. Pior que é verdade. Vocês estavam cantando Amado Batista ontem na pescaria, mas pra lá de Marrakech, todo mundo... Amor, o Amado Batista numa outra rotação. Olha. E eu não entendi na tua pescaria, eu sei que tem outros assuntos, mas por que vocês têm que dançar abraçados? Não só tem tinha isso aí, homem. não tinha dançar abraçado. E por que tu tava com a camisa do Che Guevara? Não era Che Guevara, era a camiseta do Zico. Paguei uma grana, comprei no aeroporto aquela camiseta. Linda a camiseta do Zico. E o Zico se tornou mais meu ídolo depois que ele entrou no intervalo da minha estreia na Rádio Guaíba e me mandou sucesso, boa sorte. Essa não é aquela camiseta que tu tava no Rio de Janeiro, tá voltando de Grêmio Flamengo 5, Grêmio 0, que tu tava com a camisa da Guaíba, o aeroporto lotado de flamenguista te gozando. Tu não aguentou o rojão e foi comprar uma camiseta? Não, foi outra. Não foi essa do Zico, tu tentou passar desapercebidos, cara. Foi outra camiseta. Mas então assim, a gente vai voltar pro debate rapidinho, deixa eu dizer. Foram 18 companheiros, amicíssimos, que se reuniram lá na pescaria em Rosário, na fazenda Bom Conselho, do querido Zezinho Barbudo. O Afif, o Pelego. O Afif é o magistrado Afif Simões, que está funcionando como desembargador convocado do tribunal, uma figura maravilhosa, ouvinte da Guaíba o tempo todo. Pensei que fosse Guilherme Afif Domingos. Afif, gente finíssima, Magno. O Pelego, o Zezinho, que é o cara da barba, o dono da fazenda. O Renan, que era o cara que fazia a boia, grande assador. O Robson, que é o Robson Centurion, ex-volante do Grêmio, do Cerro, do Olímpia. Eu tenho a impressão que ele estava naquele time campeão do mundo, hein? Ou ele chegou antes, ou saiu antes, mas ele era daquele grupo, ele era reserva daquele time do Grêmio. Ele jogou com o Tita, jogou com uma série de caras por aqui. Então, Robson Centurion, o Léo, que foi ponta esquerda do Brasil de Pelotas no tempo do Filipão, quando o Filipão era técnico do Brasil. O Lázaro, que era o menino lá do dono da fazenda. O Alberi, o Getúlio. O Getúlio jogou no 14 de Livramento. Era um meia do 14. O Jacó, o Serginho, o Ico, o Dário, o Canhoto. O Canhoto foi ponteiro, acho que do São Borja e também... Acho que ele jogou no Juventude. Jogou no Cruzeiro, no Cruzeiro de Santiago. O Soguinho, o Rodrigo... O Pachola, o Wellington e o Valmor. É a turma que se reuniu lá para fazer a pescaria, mas a represa não estava dando peixe bom, peixe muito pequeno. Então foi mais a festa mesmo, mas valeu a pena. Eles ficam 4 dias reunidos, eu fiquei só um dia, mas curti demais aquela turma, os caras são espetaculares. Bom, eu achei maravilhoso aquilo ali que tu nos mostrou, viu, Zé, nas tuas redes sociais estão, né, para quem quiser acompanhar, Face de José Medeiros, o Instagram... Música, ceva, tabagismo. Mas o bacana, tu não sabe, caiu um temporal e o parceiro tava tomando banho de chuva, que nem criança remelenta. Eu vi uma foto e disso. Começou a trovão pra tudo quanto é lado, ele se escondeu embaixo da casa. E aí começou a inundar.
E o parceiro falou, vai cair um raio lá, vai me energizar aqui. Foi pra baixo de um caminhão, se grudou no cardan do caminhão. Foi, pai. E não saía dali de maneira nenhuma. Fiquei todo duro, né? Caminhão. Porque o cara fica... dentro do caminhão, não no cardan. Não deu tempo. Eu fui bancar, como disse o Cristiano, a criança, aproveitar um banho de chuva, que senão é muito normal. E aí não deu tempo, começou a dar cada descarga elétrica e eu me enfiei embaixo da carroceria de aqueles graneleiros. Segurou tudo. Claro, importante sobreviver. Claro, o importante é estar vivo aqui hoje. Bem, então, quer praticidade? Contrate o seu crédito consignado pelo aplicativo Banrisul Digital ou pelo Home Banking Banrisul com o Ganhando o Jogo. O Guimarães estava com a palavra para falar sobre... Antes do Guimarães prosseguir, só para, nesse intervalo aqui, eu olhando algumas notícias, ainda não confirmado oficialmente, mas tanto a ESPN quanto o Globo Esporte já estão dando a saída do Raí e do Fernando Diniz. Um é o gerente, outro técnico lá de São Paulo. Então daqui a pouco deve ser oficializado. Agora. Não é oficial ainda. Estão já tratando isso. Nos próximos minutos. Nesse início de tarde, aí já devem oficializar a saída do Diniz e do Raí. Estão definindo quem é que vai comandar o São Paulo até o final. Pode ser o Visoli, que é técnico da base lá, até o final do Campeonato Brasileiro. Na verdade, a questão foi a pergunta do Cristiano. Eu acho que possivelmente do Abel ganharia do Cudê. Só que tem uma coisa que a gente... a pergunta é, quem ganharia num confronto? O Inter do Cudê contra o Inter do Abel? Porque tem diferença de escalação aí, né? Tem diferença de escalação também, não é só o jeito de jogar. Acho que hoje o Inter do Abel, porque com essa sequência, essa confiança e esse jeito de jogar do alicate aí, do Zé Alto, tem funcionado, tá? Na verdade, eu acho que a gente tem que compreender o seguinte, numa análise de futebol: não existe jeito certo ou jeito errado. Não tem um modelo bom e um modelo ruim. Não tem um modelo que... o que existe é a execução do pensamento, bom ou ruim. O que importa é como os jogadores dentro de campo respondem ao modelo. Essa é a questão. Se pegar o São Paulo do Fernando Diniz, tá, respondia bem ao que o Fernando Diniz pedia. Por que parou de responder? Porque a parte mental virou um lixo. Ela foi pra banha. O Fernando Diniz não conseguiu mais injetar ânimo e fazer o time executar. O que interessa é a prática no futebol, o que interessa é lá dentro. Lá dentro não existe modelo ruim ou modelo bom. Existe um modelo bem executado dentro do pensamento do treinador, tá? Sim, taticamente o Cudê é mais sofisticado que o Abel, sofisticado. Sim, a execução de um modelo mais simples na era Abel Braga é melhor do que a execução na era Cudê, embora não fosse ruim também. Faltava algumas coisinhas para o modelo se consolidar, tá? Mas não é o modelo do Cudê o certo e o do Abel é errado, nem vice-versa. São dois modelos, são dois jeitos, dois métodos, dois pensamentos. Eu não sei se foi o Carlos Guimarães, se foi o Gutierrez ou se foi o Oliveira, mas tenho uma vaga lembrança de ter sido um dos nossos comentaristas que fez o seguinte diagnóstico: o Abel aproveita mais a característica dos jogadores e dentro da característica dos jogadores ele monta o sistema. Pode ser eu. O Cudê usava os jogadores dentro de um modelo dele, independente da capacitação dos jogadores para o modelo. A gente já debateu isso. Essa sofisticação do Cudê tem seu preço, tá? Botava um zagueiro, um volante pra jogar de zagueiro e o cara não tinha, às vezes, capacidade tem seu preço. Sim. Essa sofisticação do Diniz tem seu preço, especialmente no futebol brasileiro, onde é tudo muito rápido. Então, eu acho que o Abel foi muito inteligente ao pegar uma estrutura menos sofisticada, tá? E não é ruim ser menos sofisticado, gente, tá? A sofisticação, às vezes, é um exagero, é um excesso, é um excedente. Pegou uma estrutura menos sofisticada e fez funcionar com uma injeção mental, com uma capacidade de mobilização que fez com que o time funcionasse. É isso que a gente tem que entender. Não existe o ruim e o bom, existe o que funciona e o que não funciona. É óbvio que existe muita coisa ruim, tem caras que não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Eu acho que não era o caso do Cudê. Eu tentei pegar aqui, ó, o time de cabeça do Cudê, a base, né? Lomba, Saravia, Cuesta, Zé Gabriel. Não vou botar o Bruno Fux, foi embora logo no começo. E o Wendel, Lindoso, Patrick, Bosquilha, Galhardo, Edenilson e Guerreiro. Aí a posição vocês acertam. Cristiano, tu falou um nome que pra mim faz a diferença. E assim, nunca vocês vão me ouvir dizer que os laterais titulares hoje do Inter são maravilhosos. Eles têm limitações. Mas a entrega física deles, e aí não digo de resistência, eu digo de marcar demais, de empurrar o time pra frente, de ir à frente.
com força. A diferença do Wendel pro Moisés é assim, ó. Gigante. Mas o Moisés, ele foi titular do Cudê muito mais tempo do que o Wendel. Mas no final as escolhas... no final. É isso, mas o Cudê sempre dizia, né? Que é o Cudê que traz o Moisés, né? Sim, mas ele dizia que contava mais com o Wendel se lesionava bastante, a questão física. Acho que entra outra e aí situação. depois, aí depois o Abel. Moisés. E o time do Abel... O time do Abel... Até aquela parte ali do comando do Cudê, entre Moisés e o Wendel, a gente tirava no palitinho. Hoje, Moisés foi transformado pelo Braga. E o time do Abel, a base também, né? Lomba, Rodinei, Cuesta, Moledo e Moisés. Agora o Moledo tá machucado, é o Lucas Ribeiro, né? Dourado, Edenilson, Patrick, Praxedes, Caio Vidal e Yuri Alberto. Eu acho que vai muito além da escalação. Eu acho que tem muito a ver com estratégia. Posicionamento, estratégia. O time do Cudê era um time que jogava mais alto, que era mais agressivo e que mesmo sendo mais agressivo tinha a melhor defesa do campeonato, que sofria poucos gols, embora eu acho que é consenso. Ele cometia um crime a deixar o Rodrigo Moledo no banco para jogar Bruno Fux e depois Zé Gabriel. O time do Abel já é diferente. O time do Abel ontem, em vários momentos, ele chegou a ser até acovardado contra o Bragantino. Só que dá certo, e dá certo agora. O começo do Abel foi terrível, foi tenebroso. Só que o próprio Abel foi percebendo, foi modificando, foi conhecendo o grupo, que ele disse que conhecia no começo e ficou provado que não, e hoje ele acertou a mão. O time do Inter, com essas 9 vitórias seguidas, ele vive um momento que não viveu com o Cudê, embora o trabalho do Cudê também tivesse sido muito bom. E acho que também tem que ser levado em consideração que o retorno do próprio Dourado coloca uma engrenagem bastante significativa no estilo de jogo. E claro, e eu acho... Tava à disposição do Cudê na parte final ali também. Mas eu acho também que dentro dessa ideia de mentalização do que se deve fazer dentro do campo, e principalmente como ser humano, quando a gente faz aquilo que a gente é mais confortável a fazer, ou seja, o básico da nossa profissão, seja, né, no caso do Cristiano, uma reportagem, buscar fontes, a gente se sente mais confortável nesse ambiente e até mais livre para usar dentro das nossas características. Acho que será algo um pouco difícil para o Cudê, porque sempre que alguém tentava voltar às suas características ou fazia mais um trabalho braçal, não é que era fritado, mas ficava mais grave. Isso ficava mais evidente no estilo do Cudê, onde cada um tinha um posicionamento mais específico na improvisação. Quando o cara fazia o arroz com feijão básico. Tem uma coisa que eu não vejo no time do Abel, que eu via muito no time do Cudê. Eu quero dizer o seguinte, eu tô aqui como tapa-fura, porque eu não sei analisar técnica, tática, nada. Isso aí eu admito sempre. Não sei. Os caras tem comentarista, tem o Oliveira, Guimarães e Gutierrez agora. Eu não sei. Mal e mal sei perguntar. Mas olhando o jogo, eu vejo que no time do Cudê, o Lomba jogava muito. Vai lá na frente e volta, recua pro Lomba. Vai lá na frente e volta, recua pro Lomba. Agora o Lomba só joga pra defender, que é de goleiro, defende. E tá defendendo, né? Zagueiro. Tá defendendo. Zagueiro, zagueireia. Não tem que sair como articulador. Lateral, faz a lateral. Até o... Como é que é, Oliveira? Aquela do Cuca que saiu ontem do Rodinei, é o latereio. Faz até latereio que dá gol. Então o que eu vejo é isso. É aquilo que diz Guimarães. Simplifica e simplificar não é feio. Zagueiro, se tiver que dar bico, vai dar bico. É assim, lateral vai, apoia e volta pra marcar. O estilo de jogo, por exemplo, do Bragantino, era necessário mandar a bola de qualquer jeito, tirar da área, não é ficar ali trocando passes. E, gente, é um jeito de jogar, né? Os caras não são grossos, os zagueiros do Inter, né? Nenhum dos dois. E ontem o Abel na coletiva disse isso, não ficou nas entrelinhas porque ele disse de forma muito clara, mas ficou assim, sem muita atenção porque ele disse outras coisas também interessantes. Mas o Abel lá pelas tantas na resposta disse textualmente o seguinte: o Bragantino teve muito mais a posse de bola do que a gente, mas tudo bem, posse de bola não faço questão de ter. E não tem o Inter... Essa é uma frase que, de novo, não existe jeito certo ou errado. O Leicester foi campeão inglês tendo 30%. Uma posse de bola e pífia perto do adversário. Mas principalmente um cara que sabe o que quer, né, Cristiano? Um cara que sabe como quer. Ontem, antes do jogo, a TV entrevistou o Abel e a gente vai sempre na carona e acompanha. E o Abel disse o seguinte: o Bragantino é um time que marca alto. Então eu tenho que fazer o seguinte, tenho que espanar a bola pra frente e eu vou abusar de ligação direta. Perfeito. E foi isso que ele fez. É isso. O meio-campo do Inter não foi participativo ontem de pega, pensa, para, distribui. Não, o Abel percebeu o seguinte: cara, os caras vão marcar em cima. Eu vou dar bico pra frente, o Caio Vidal que corra, o Patrick que corra e o Yuri Alberto que corra, e seja o que Deus quiser. Quer dizer, seja o que Deus quiser, eu tô simplificando, não é tão simples assim. Mas enfim, espana de trás e briga pela segunda bola. Foi isso que fez o Inter. E tem uma diferença disso ser estratégico e disso ser aleatório, tá?
Não é sempre... fala o cara aqui, por exemplo, que na época, vocês lembram que na época lá do Argel e do Roth, eu contava as ligações diretas que o Paulão fazia. Tu tem que ter estratégia pro balão. Também, sim, tem que ter. O balão não é uma coisa aleatória. Não é uma coisa... não é balão. Ligação direta é uma coisa, balão é outra. E a do Inter é bem pensado em Patrick e Caio Vidal. Bem pensado. E outros times fazem isso também. E já fizeram. A minha crítica à época do Inter lá, que caiu pra segunda divisão, é que isso era uma coisa aleatória. Não tinha treinamento pra isso. Era simplesmente joga lá pra frente, vamos ver o que dá. Isso não pode. Isso aí tem treinador justamente pra moldar como vai ser essa ligação direta, e não tem problema nenhum. Eu vou lembrar, a Copa de 2018 foi a primeira Copa em que times com menos posse de bola ganharam mais jogos do que times com mais posse de bola. A posse de bola hoje, já se entendeu que a posse de bola é uma coisa, é um índice, é um dado, e que o jogo ele tem que ser mais direto, as coisas têm que ser mais rápidas, chegar mais próximo do gol, chegar no gol o mais rápido possível, e é o que o Inter tenta fazer mais ou menos. Depois do intervalo eu queria falar só, antes de entrar no Grêmio, sobre o Rodrigo Dourado, tá? Eu só quero, o São Paulo vai demitir o Fernando Diniz e vai buscar um técnico estrangeiro. Há quem diga que pode ser Miguel Ángel Ramírez, que está palavrado com o Inter, mas não tem nada assinado, segundo o próprio presidente do Inter, Alessandro Barcelos. E eu vi que a alternativa é em Brasil, pelo menos estava lendo alguns colegas repórteres de São Paulo, um nome que o São Paulo gosta muito é do Abel Braga. Então... E o Al Nassr também estaria de olho no Abel. Claro que se o Abel não ficar agora, ele vai ter mercado, né? Só rapidinho sobre o Rodrigo Dourado, dá para sintetizar antes do intervalo do noticiário. Na minha opinião, o Rodrigo Dourado voltou melhor do que ele estava antes. Ele é o ponto de equilíbrio, ele é um real equilíbrio. Ele é um primeiro volante que de fato... Ele voltou a fazer um turno, viu? Eu fui buscar que ele voltou no Inter Sport. Ele disputou, acho que 3 ou 4 jogos com o Cudê só. Então ele é um volante que... Ele é um real equilíbrio. Ele voltou, acho ele melhor do que estava antes. Mas o melhor jogador do Inter, pra mim, é o Patrick. Pra mim também. Pra mim é o Patrick o melhor jogador. Pra mim também. Tem vários jogadores bons, há setores que estão funcionando muito bem. A defesa se tornou sólida. O Patrick era outro, Zé. O torcedor do Inter queria o rim do Patrick. Hoje ele é o melhor do time. A gente não fala, por exemplo, do Lucas Ribeiro, que ficou parado um tempão aqui e que hoje não compromete em momento algum, se revela um zagueiro que, defendendo, é mais competente até que os meninos que foram lançados pelo Cudê. E é um jogador que está se beneficiando por um modelo de defender que não expõe o zagueiro, por assim dizer. Exato. Isso facilita o trabalho do zagueiro. A ideia de zagueiro construtor, ela pode prejudicar. E acho que esse foi um dos grandes pecados do Cudê. Bem, vem aí notícias com o Guilherme Kepler, depois voltamos para continuar o debate do Ganhando o Jogo pela Guaíba, sempre em nome do Banco Banrisul. Volta pela Rádio Guaíba, agora 12:04. O Ganhando o Jogo é do Banco Banrisul. Quer praticidade? Contrate o seu crédito consignado pelo aplicativo Banrisul ou Home Banking. FTEC Centro Automotivo tem troca de óleo, tem revisão, tem geometria 3D, ar-condicionado, freios e suspensão. Promoção para os guaibeiros, 15% de desconto para o pagamento à vista. Quer saber o preço da sua revisão? Acesse o site ftecmecânica.com.br. Atendimento das 7h30 até às 18 horas. Sem fechar ao meio-dia. Sábado das 7h30 às 12h. Fone 3907-1743, o WhatsApp é 98215-2996, na Avenida Cairu 1447, no bairro São João. FTEC, Centro Automotivo, excelência em manutenção. Me permitam, antes de voltar ao debate, preciso fazer um registro aqui. O Aveline, o nosso querido Aveline, são 38 anos de circulação da revista Gol, veio ao estúdio nos trazer uma série de matérias da Gol, mas uma me chamou a atenção em particular. O Rio Grande do Sul, entre Brasil e Portugal. O Marítimo inaugura a categoria de base em Canoas e projeta levar talentos para a sua equipe da Série A Lusitana. E aqui tem uma ampla matéria falando sobre a equipe do Marítimo, que era uma coisa pequena, depois fez um centro de treinamentos, agora construiu uma arena padrão FIFA, e aqui no Rio Grande do Sul já está se habilitando a participar de competições oficiais com categorias de base. Os portugueses estão aqui olhando a nossa mão de obra, a nossa matéria-prima, e vão levar jogadores daqui para Portugal. Não digo nem Canoas. Até se for pegar 1 metro aqui, uma trena, algo do tipo,
20 centímetros da minha parede aqui tem um centro do Marítimo. Um ginásio que é ao lado da minha casa. E é uma escolinha do Marítimo. Lá em Osório também tem. Pois é, eles têm. Eu tava vendo. Isso é cada aqui. vez mais comum, cara. Tem vários clubes europeus que estão colocando. No Brasil, são 72 escolas que somam mais de 7 mil alunos. No Rio Grande do Sul estão quase metade delas. Então o Marítimo da Ilha da Madeira está aqui, é uma matéria de 4 páginas, para ser exato, da revista Gol, que tem também Inter, a base resolve, Caio Vidal, goleador, Praxedes, articulador, tem Grêmio, Copa do Brasil. Convocada pelo Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, teve baixa adesão da categoria nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul. Segundo o comando do movimento no estado, caminhoneiros autônomos... Deixei passar no bloco anterior, mas no intervalo do primeiro para o segundo bloco, o ouvinte mandou mensagem que na TV disseram não sei o quê, tem que desarmar, não desarmar e tal. Vamos lá, só para não deixar o dado errado tomar conta, porque tem aquela história da mentira ser repetida várias vezes virar verdade. Dizer que o Inter morder significa forçar o adversário a dar o balão, morder significa também forçar o adversário, morder também significa tudo isso, tá? Sobre desarmes, o Inter é o 7º time que mais desarma no Campeonato Brasileiro. E o desarme, ele muitas vezes está necessariamente ligado, muitas vezes, diretamente ligado, melhor dizendo, com a tua posse de bola. Se tu tiver 80% de posse de bola, naturalmente tu vai desarmar menos, porque a bola vai estar contigo, tu não vai ter quem desarmar. Agora, às vezes, até acontece, tu pode ficar com a bola mais tempo e no pouco tempo que não tem a bola desarmar rápido, pode ser. No caso do jogo de ontem, o Inter teve 10 desarmes contra o Bragantino. E o Bragantino é a equipe que mais desarma no Campeonato Brasileiro. Então, talvez por isso, pelo jogo de ontem, pode ter ficado a impressão que o Inter desarma menos. Tá, desarma menos, porque do outro lado tem o time que é o líder nesse quesito do Campeonato Brasileiro. Mas o Inter é a 7ª equipe em desarmes no Campeonato Brasileiro. Bem, tem um outro assunto que está sendo muito discutido aqui, estão cobrando, que a gente não falou, nós acho que já falamos até. Antes a Jovem Pan, segundo o ouvinte Flávio do Paraná, estaria dando que o São Paulo está atrás do técnico português André Vilas Boas, que esse é o nome preferido para assumir o lugar do demitido Fernando Diniz. Então não... Pensamento mágico sempre está em Portugal, né? Tá louco. Mas olha, mas o André Vilas Boas seria interessante. Os portugueses estão vindo bem aqui, né, Magno? É agora campeão da Libertadores. Treinou o Tottenham. 2 anos seguidos. Primeiro o Jesus, agora o Abel Ferreira. E vai buscar Mundial. Os 15 que contrataram não foram a lugar nenhum. Sim, tu tens razão, mas assim como lá, aqui também. É isso que eu quero dizer. Não, perfeito, que dê certo, tem tomara. Gente boa, gente ruim, Jesus, como tá sendo o Abel Ferreira, mas Portugal toda hora. Vamos buscar um português. Mas tendo passaporte. Eles estão entre os melhores técnicos do mundo. Então é natural que se busque um português. O problema é quando tu acha que o Ricardo Sapinto é a solução. Aí exatamente, não é. Um Paulo Bento. O Gesualdo, que foi um grande técnico, mas foi um grande técnico há 15 anos. Hoje não é mais. O Santos foi buscar e não deu tão certo assim. Agora o Jesus, o Abel Ferreira. O André Vilas Boas, ele andou falando um monte de bobagem, tá? Agora recentemente, ele tem algumas ideias meio esquisitas de futebol, mas ele fez bons trabalhos, em especial no Porto, no Tottenham recentemente. Pô, o cara vem do Tottenham, não deve ser... Não, faz algum tempo já, não é de agora, ele foi pra China depois, ele treinou o Tottenham há uns 6 anos, mais ou menos. Ele foi navegador de um Dakar, eu acho, faz uns 2 anos. Exatamente. Gosta de adrenalina, então, o cara. Gosta. Como diria Osmar Santos, esse não é fraco não, meu garotinho. Abraço, Osmar, um abraço, Orestes, agora falou garotinho, lembrei do... Zé, mas o que eu queria dizer é que, tipo, não dá também pra gente olhar, era mais ou menos o que o Cristiano tava dizendo, não dá pra gente olhar o passaporte do cara, não, é português, então é bom. Ah, claro. Não dá. Aí tentou um português também no começo do ano. Busca um português que tá resolvido. Não vai estar resolvido. O Pedro Alt manda aqui que o Vilas Boas está no Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille da França. França. Lugar no francês. O André Vilas Boas é aquele cara que surgiu muito cedo como assistente do Mourinho. O Mourinho contratou o André Vilas Boas porque ele foi um dos pioneiros assim a identificar o jogo através de software e até de games, né? Ele utilizava a base de dados do Football Manager para poder aplicar
e fazer prospecção e todo esse aparato que hoje pertence aos centros de análise de desempenho. Antes de existir isso, o André Vilas-Boas ele já tinha sido pioneiro. O trabalho de campo dele é um trabalho que alterna bons e maus momentos. Ele é um treinador. Agora, tem que ver o que o São Paulo quer, que é o André Vilas-Boas. Por quê? Porque é português ou porque entende que o modelo dele é o melhor modelo? Porque é o seguinte, ó, parece que todos os portugueses são iguais. Vai conversar com dirigentes do futebol brasileiro, 98% deles não sabem o que é modelo de jogo. Possivelmente. A questão é a seguinte, parece agora que no futebol brasileiro se entende que todos os portugueses são iguais. Por quê? Porque são portugueses. E que todos os argentinos são iguais, que todos os uruguaios são iguais. Não! Existem diferenças, claras diferenças. Aliás, o jogo do Abel Ferreira e o jogo do Jorge Jesus são completamente diferentes. Completamente. Jorge Jesus é proposta em torno de posicionar os jogadores pela bola, não pelo espaço, pela bola. Concentrar jogadas, triangulações, propondo o jogo, entrando no campo do adversário. O Abel Ferreira é muito mais reativo, é muito mais de esperar para contra-atacar, para sair em velocidade, para ter algumas jogadas longas. O gol sai numa jogada longa, num cruzamento. São completamente diferentes, eu não vejo nenhuma aquilo semelhança. Que eu disse uma vez, é a mesma coisa que daqui a pouco surgir na Rússia uma febre de técnico brasileiro, e aí o cara contratar primeiro o Argel e depois o Tite, e achar que os dois vão ser iguais porque os dois são brasileiros. Não são. Tem 300 modelos diferentes, independente do cara ser brasileiro, afegão, maltês ou canadense, não importa. Agora, os portugueses, em média, eles são alguns dos melhores técnicos do mundo e, em média, eles são muito melhores do que os brasileiros. Agora, em média, agora tu vai ter que buscar nessa média e identificar qual é o teu alvo. O Ricardo Sapinto está muito abaixo dessa média. O Paulo Bento, que chegou no Cruzeiro, também não é o ponto mais alto dessa média. Agora, um Fernando Santos, até mesmo o André Vilas-Boas, o José Mourinho, que talvez seja o mais alto dessa régua, aí é diferente, aí o papo é outro. Jesus é um outro papo, aí é diferente, aí são os caras que estão na parte de cima dessa régua dos técnicos portugueses. E por que os portugueses? Porque os portugueses, eles criaram uma base teórica dentro das academias, onde os treinadores lá, eles tomam contato com essa base teórica, e muito tem a ver com nomes até do passado, como o cara ainda tá aí, né? Como o Carlos Queiroz, que foi um treinador que deu início a esse processo de compreensão teórica a respeito do jogo de futebol, e aí os treinadores, eles vão dentro desse estudo, passando da teoria para a prática. Então essa base teórica faz com que se tenha uma boa escola de treinadores. Não melhorou o campeonato português, mas para mim o campeonato tem muito a ver com poder financeiro. O poder financeiro da Premier League hoje é impossível de concorrer, tanto que eles acabam na Premier League, né? E o Mourinho é o modelo mais bem acabado disso, mas sim, existe uma formação melhor e que o Brasil está tendo agora, tá? Isso, Oliveira, foi puxado pela CBF Academy. A gente dá muito pau na CBF, mas vamos lá botar um mérito, tá? Um mérito da CBF é a CBF Academy, a escola de treinadores da CBF, que hoje já, Zé, tem no seu banco escolar uma boa formação de treinadores com base teórica e já entrando na prática. É óbvio que o cara, quanto mais experiente, vai ser melhor na parte prática. O tempo, ele dá conhecimento, o tempo, ele dá aperfeiçoamento. Mas hoje já existe um banco escolar dentro do futebol brasileiro para a formação de treinadores. Tem uma denúncia aí, gente, por falar em CBF. Eu acho que até... O que, Zé? Tem uma denúncia por falar. O Dr. Nestor Raim falou hoje, se essa notícia for velha, por favor, desconsiderem, mas eu tenho a impressão que não é velha. No clássico Grenal, a explicação da CBF teria sido que por questões de Covid, não vieram os equipamentos como o monitor para o VAR. O árbitro não tinha monitor para ir olhar o lance de dúvida no Grenal. Então há uma reclamação do Grêmio que o VAR não está cumprindo a sua função, às vezes por questão de natureza até técnica, de falta de equipamento. Mas a CBF prefere não deixar isso vazar, não deixar isso abrir. Peraí, aquele monitor da beira do campo não tinha no Grenal? Foi o que ele nos disse hoje pela manhã, não estava funcionando. Mas vem cá, isso é grave? Isso é gravíssimo.
Então, estamos diante de uma situação que o Grêmio tem reclamado muito de arbitragem, e o doutor Nestor é um vice-presidente jurídico do Grêmio, ele falou isso aqui hoje, não iria criar uma situação, inventar, não é um homem responsável. O monitor está quebrado, o monitor não está funcionando, se troca o monitor. Aí eles teriam pedido auxílio para a televisão que detém os direitos, para que a televisão auxiliasse de forma oblíqua, dizendo para eles, é pênalti, não é pênalti, é mão, não é mão, é falta, não é falta. Deixa eu ver se eu entendi. O monitor da beira do campo. Sim. Mas os monitores do VAR, da sala do VAR, funcionavam. Mas o juiz não tinha como ir no VAR. Não, tudo bem. O juiz de campo. Vamos por partes. Que é um absurdo não ter um monitor na beira do campo. Mas os monitores da sala do VAR funcionavam. Sim. Eles poderiam ver e soprar no ouvido do cara. É isso que estava acontecendo. Isso. Só o juiz não tinha um monitor ali. Sim. Não tinha como conferir. Isso. O que eles não podiam é o seguinte, tamo na dúvida, vai olhar o VAR. Aí o cara, não posso olhar o VAR porque não tem cabine então embaixo. Eu acho. Do VAR, por que chamar a televisão para dizer se foi ou não? Eu acho, exatamente. Porque lá embaixo havia uma espécie de tentativa de auxiliar pelos árbitros de campo o árbitro central. É preciso. Do VAR, não precisa de televisão. É preciso interpretar bem essa informação, que ela é gravíssima. Seu VAR, a sala do VAR, tinha lá todos os seus monitores funcionando e os caras do VAR estavam olhando atentamente, beleza, tá cumprindo o que tá acontecendo. Tinha VAR, até aí ok. Aí o VAR pode dizer, foi pênalti, não foi pênalti. Não, bom, aí não tinha o monitor. Um monitor que nem esse que você tá vendo na live aqui na minha frente, aqui do computador, não tinha esse monitor no campo. Porque não chegou a só esse monitor não chegou a tempo, a outra sala do VAR estava montada. Sim, pelo que eu entendi, sim. Então é o seguinte, acaba o Campeonato Brasileiro hoje. Não dá, isso é pior que jogar no Araribóia. Se tu não tem um monitor, e o Beira-Rio tem que fechar também, se não tem um raio de um monitor, por que não pediram pro Pazini aqui? O Pazini não levou o nosso monitor pro Grenal lá, não tinha lá. Empresta a tela, põe lá embaixo. Que é só botar um cabinho, né? Não é tu tem que fazer uma pirotecnia de subir o pirulito e lá e não sei o que. É só o monitor. Não. Era só. Não, é gravíssimo. Olha, pelo seguinte: se daqui a pouco o VAR, o pessoal da cabine, tem uma. Ou não chega a um consenso, que acontece em quase todos os jogos, o juiz do campo vai olhar. Aí eu imagino o cara do campo: não, eu não posso olhar porque não tem monitor aqui embaixo. Não, aí é como eu disse, eu termino o campeonato. Não, aí para tudo. Não aí chegou o monitor. Como é que não tem o monitor? Aí não chegou o monitor por causa do Covid, é isso? Não, a explicação da CBF teria sido que houve um problema em função de Covid, de questão de logística prejudicada pela pandemia. Sim, mas vem cá, eles mandam o monitor para a sala do VAR num avião e o monitor pro campo em outro avião. Isso eu não sei, só sei que a informação é essa. Rapaz, o Grêmio não fez nada, Zé. Isso o ouvinte até... Os caras não podiam na loja do Noveleto, que é vice da CBF, pegar o monitor emprestado e devolver depois? Ele vendeu as lojas, ele agora não é mais então é por isso. Não, mas o ouvinte está dizendo aqui que esse assunto já teria sido vazado na semana passada e está confirmando que de fato é isso mesmo. Mas é grave isso, hein, gente? É grave. E o Grêmio vai tomar alguma atitude jurídica? Não, o Grêmio disse que o presidente anunciou que ia tomar uma certa decisão, uma certa posição formal contra os árbitros, e a Associação dos Árbitros antes denunciou o presidente e ele foi analisado por isso, por falar em público alguma coisa contra a arbitragem. Não, pera um pouquinho. Não, mas uma coisa é a interpretação que a gente tem da atuação do árbitro, outra coisa é uma falha dessas. Não vai fazer mais nada. Não vai fazer mais nada. Bom, então a gente não precisa nem falar, né? O Renato foi na coletiva
botou da imprensa toda, falou, e não falou do raio do monitor. Não. O Renato. Não, e o Grêmio também não tomar atitude jurídica com isso, gente. Acho que a gente tinha que até ligar pro Gaciba, ver o que aconteceu, porque, sinceramente, essas teorias, assim, é até meio irresponsável a gente ficar levantando assim. Não, e o Geiso manda aqui, tá cheio de equipamento nos caminhões de transmissão. A TV não botou, olha, pega aqui esse monitor aqui, pega esse repõe ali. É que pra quem acompanha a instalação do VAR, né, não é apenas, não sei se é a questão da logística do monitor, mas também tem um cabeamento especial que vem da sala do VAR. Não, mas mas talvez esses cabos, eu digo assim, ó, por um monitor o jogo não existe. Pode acontecer. O jogo não pode acontecer. Isso é verdade. Se não tem um monitor, não tem um monitor, não pode acontecer. Olha, não tem jogo. Quando a gente ia no estádio, a gente sempre acompanhava esses testes e tudo mais. Eles são feitos, assim, um pouco antes da partida. Até a equipe de televisão tem... Mas como é que tu vai estar no regulamento? Tem que ter o VAR. Tem VAR. Não tem monitor. Então não tem jogo. Isso é mesmo, não tem juiz, não tem jogo. Quando a gente passa ali no túnel, o jogador olha, né? O monitor fica bem posicionado ali. Não, tava desligado, então. Tinha um fake ali, era isso? Um monitor fake? Tinha que ter um fake, porque não ter monitor eu ia me questionar, né? Pô, mas não tem monitor, como é que vai funcionar? Não, e o Grêmio só vazar agora isso aí. Eu tô ouvindo pela primeira vez. Só vazou agora. O Grêmio tomou um tufo no Grenal, num Grenal polêmico, e só vazou agora que não tinha monitor. Ali tem uma tecnologia, né, que eles usam de um quadro a quadro e tudo. Porque eu falo assim, pelo monitor é ridículo, né, se for pelo monitor. Isso é uma denúncia gravíssima pelo seguinte, nada impede de que isso já tenha acontecido em outros jogos do campeonato. E mais, e se no Grenal, ao contrário do Grêmio, e se fosse o Inter o prejudicado? E aí a reclamação seria o contrário. Quantos outros times será que não foram beneficiados ou prejudicados por conta de lances assim em que havia esse problema? Ou será que o Grenal foi a primeira e única vez? Cara, essa denúncia, ela é gravíssima. É essa denúncia de parar o campeonato. Não, e não tá na súmula. Mas pelo visto o Grêmio não se sente prejudicado, porque não vai fazer nada. Não, outra coisa, não tá na súmula. O árbitro não botou na súmula, não tinha monitor de campo. Esse árbitro tem que ser banido. Pelo que eu entendi, assim, Guti, o Grêmio disse que já fez várias vezes, tomou medidas contra e não houve solução. Ele perdeu a crença no sistema. Mas eu te falei, uma coisa é achar que o árbitro foi mal, outra coisa é uma questão técnica. A denúncia partiu agora de um dirigente do Grêmio que falou pra ti, que é um jornalista, e tá colocando no ar. Não, ele falou no ar aqui na rádio. Falou no ar aqui. Hoje de manhã então, agora. Tá bom, então tem que pegar isso aí, é matéria pra tarde. Pega esse áudio, nós temos que batalhar, porque e seu árbitro, não me lembro nem quem é que apitou o Grenal, mas ele não relatou na súmula, não tinha monitor no campo, então não pude perceber e analisar os lances. O campeonato tem que parar. Para com isso. Como é que não vai ter um raio do monitor no campo? Era só ligar aqui pra Guaíba, o Pazini, nosso chefe de você tá levando o monitor, põe lá, mas o cabeamento, não. Só um pouquinho. Os caras conseguem botar gatunete no morro, não vai botar o monitor a funcionar no campo. Não, para um pouquinho. Aí a CBF, com todo respeito. Já que não tem ninguém com celular na beira do campo que desce bonitão, vem aqui, ó. Pega o meu iPhone aqui e dá uma olhadinha no que tá acontecendo. Vou tentar de novo explicar o que eu entendi da fala do Dr. Nestor. Houve um pedido de esclarecimento e a CBF justificou que a pandemia atrapalhou o processo de logística. Olha, o Grêmio não se convenceu, mas disse que não vai fazer protesto nenhum. Não, só um pouquinho, essa justificativa. Como assim a pandemia atrapalhou? Quer dizer que todos os outros monitores, todas as pessoas chegaram e um monitor não? Hoje à tarde a gente vai tentar ouvir alguém um país 5 vezes campeão mundial, uma confederação rica, calma, gente. Deixa eu entrar aqui que eu fiquei quieto ouvindo vocês aí. Só uma coisa, tá? Tinha monitor. O que não tinha era? Olha só, não tem regra, tá? Eu fui pesquisando coisinha aqui, coisinha ali. Se não tem monitor pro árbitro ver, não tem como o jogo acontecer. E isso seria obrigatoriamente relatado em súmula, obrigatoriamente informado. Se isso aconteceu, a gente está diante de um caso de omissão maciça de todos os integrantes do jogo, dos vencedores e dos perdedores, de toda a comissão de arbitragem, de todo mundo envolvido num processo de organização. O monitor ele é um equipamento obrigatório no uso do VAR, para o árbitro consultar. Não há
precedente disso no uso do VAR, tá? Não é simplesmente uma denúncia que o Grêmio preferiu entrar, é muito... Olha muito só. mais que isso. Não é isso. E aí eu vou pensar em quantos jogos isso aconteceu? Não aconteceu em nenhum jogo e não tem como acontecer. O monitor, ele tem que estar ali. O monitor é lei. É que nem a bola. Regra, é que nem a bola, isso. Obrigado, Guti. Que nem um apito pro juiz. E vamos 2 semanas depois te lembra que não teve bola. Não existe isso. Não existe. Se não houvesse monitor na beira do campo, se não houvesse monitor, as câmeras de televisão iam flagrar, ia ser isso. Cadê o monitor? Se não há monitor, não há jogo. É isso que eu quero chegar. Ou a gente está diante de um caso absolutamente escandaloso em que todos a cabinezinha era fake, então... Não era. Tinha monitor ali. Olha... ligado? Sou capaz, de garantir. Qual é a denúncia, então? Não sei. Pra não me enlouquecer, qual é a denúncia, então? Eu não... Oliveira, eu não fiz denúncia, mas eu vejo uma coisa assim, ó. Se a denúncia for que não tinha monitor ali, eu vejo como inviável esse jogo ter saído, como inviável isso só ter vindo à tona 2 semanas depois. Claro, não. Como tudo inviável. E o Grêmio sendo negligente. Se não tivesse monitor, tá nulo o jogo. É por isso que eu tô custando acreditar. O que o presidente Romildo disse depois do jogo foi o seguinte: ele foi perguntado, fez duras críticas à arbitragem e foi perguntado sobre, enfim, se vai ter alguma retaliação, coisa do tipo. Aí ele disse o seguinte: ele não deixou claro, mas deu a entender que naquele jogo contra o São Paulo, primeiro turno, que o São Paulo bateu a rodo nos caras do Grêmio e lesionaram o Alisson, o Grêmio teve 600 pênaltis não marcados naquele jogo. Naquele jogo, o presidente Romildo publicamente anunciou os passos que o Grêmio faria para oficializar, para protocolar uma denúncia na CBF ou uma queixa na CBF contra a arbitragem. E segundo o presidente Romildo, ele passou a ser, digamos, perseguido e sofreu punições por conta disso, que segundo ele nem chegou a fazer. Ele só anunciou que faria. Então o que ele disse no Grenal foi: eu nem vou fazer nada porque eu já sei que da CBF eu não posso esperar nada. Foi o que ele disse naquele momento. Agora, que não havia monitor... Não, e isso naquele momento ninguém tinha dito. E se de fato isso corresponder com a verdade... é algo para parar agora o que a gente está fazendo. Vamos rever esse negócio. Eu recomendo ouvir o que falou o Dr. Nestor Rain, para ter toda a certeza daquilo que ele disse. Para a gente não ficar aqui debatendo algo de memória e até nem ser o que de fato é. E aí, prosseguimos. Muito bem. São 12h28. Esse assunto não termina porque fatalmente vai ter repercussão. Esse assunto já correu em outros veículos, mas estamos falando de Rádio Guaíba. Quando ele repercute na Rádio Guaíba, certamente vai ecoar e novas informações complementares, novos esclarecimentos virão. Mas eu hoje, quando eu ouvi, eu fiquei assim meio um pouco impressionado que isso tenha passado do modo como passou. Tem uma... É que tá na regra, assim, ó. Tem que ter um árbitro. Se tu tem um VAR... Tá. Não, o monitor tava lá, né, Carlos? Mas tu tem que ter um monitor... Era um fake? Operando, funcionando. Tu tem que ter todo o chamado... Um monitor não funcionando, não tinha monitor. Um monitor não funcionando, não tem como... Como é que eu vou explicar? Não tem como isso não acontecer na hora. É que nem o bandeirinha não ter bandeira. É isso. O bandeirinha não ter bandeira. É que nem o juiz não ter comunicador, não ter o spray. Faz parte do equipamento do jogo, tá na regra. Isso é resolvido na hora. A gente saberia na hora. É aí que eu quero chegar. Não sei se é uma coisa assim pra gente descobrir 2 semanas depois. Pra esconder. Não é uma conspiração pra esconder que não tinha nada ali. É isso, Magno, é essa a palavra, perfeito, isso aí. É uma coisa que a gente saberia na hora. Olha, eu custo acreditar nisso bastante, assim, porque é um equipamento de jogo, entendeu? A gente saberia isso aí. E não digo nem a gente, mas os próprios envolvidos na partida, a gente fala comissão técnica também, todos estariam atentos, porque é algo que não é apenas um detalhe, assim, não tem monitor. Bom, peraí, como assim o VAR não tá funcionando? Acho que todo mundo teria reparado nisso. Deixa eu passar pro Grêmio aqui rapidinho, tá? Ou tu quer fazer o break pra depois falar? Porque eu tenho umas coisinhas pra falar, já comentei o jogo de ontem, Zé. Sim. Ou tu prefere o break agora ou... Não, fica à vontade. Fica à vontade, tá? Vou te dizer uma coisa, tá? O Grêmio... Eu custo acreditar, saber qual é a do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro.
Eu não sei qual é a do Grêmio. Qual é a tua, tá? O Curitiba é muito fraco. Muito fraco. O time vai jogar a segunda divisão no ano que vem. E se com esse time estivesse disputando a segunda divisão, não subiria. Os 4 que subiram são melhores que o Curitiba. O Curitiba tem um jogo, não tem nada, tá? Melhorou um pouquinho no segundo tempo. Eu não sei o que o treinador, o paraguaio, fez. Que o único jogador a botar uma linha reta naquilo que é o Rafinha, ele botou no segundo tempo. E o Grêmio perdeu chance de matar o jogo na primeira etapa. O Grêmio criou chances, parou no Wilson, às vezes parou na incompetência dos próprios jogadores, não é má sorte, é incompetência. Por exemplo, o Tassiano perde 2 gols. E no segundo tempo o Grêmio recua pro Curitiba. Sabe o que eu sinto falta no Grêmio? A ser aquele time que faz um gol e fica martelando, massacrando para fazer mais um e mais outro contra times fracos. O Grêmio recua contra times fracos. Quem falou isso foi o Jean-Pierre, nem eu tô dizendo. Eu tenho a minha interpretação que é igual de jogador que estava dentro de campo. Mas o Grêmio criou. Mas se tivesse acertado o pênalti seria diferente. Não sei se seria diferente. Eu diria a mesma coisa. Ontem era um jogo para fazer 3-0, tá? Diante da superioridade que o Grêmio tem contra o Curitiba. E teve, e terá. Só que o Grêmio, por conceito, por estratégia, recua e deixa o outro adversário jogar. O Grêmio parece contente demais em não perder apenas. O jogo de ontem, depois, na entrevista coletiva, o Renato foi perguntado, pergunta do Bruno, não falta alguma coisa pro Grêmio? Daí o Renato respondeu, sabe o quê? Não falta nada. Não falta nada, estamos jogando bem. Isso aí eu sei que tem muita adesão pública, que eu não estava aqui nos 3 dias finais da semana passada, mas eu sei que houve um frenesi, um brilho nos olhos, né? Um sentido orgásmico da torcida do Grêmio quando o Renato falou da imprensa, porque daí ele vira o jogo, mesmo o time não jogando nada e perdendo e empatando com um adversário fraquíssimo. Se ele fala da imprensa, Renato já o mito voltou e já brilha os olhinhos, já vem todo mundo contra a gente, porque afinal de contas é bom isso, né? Nós temos um cara a nos inspirar, mas vamos combinar uma coisa, tá? Futebol jogado dentro de campo do Grêmio, ele tá muito pouquinho. Empatar com o Curitiba, mesmo com o time reserva, preservado para o não sei o que, é muito pouquinho. Curitiba é um adversário que é inimaginável tirar 2 pontos da dupla Grenal, do jeito que o Curitiba joga. E ontem o Curitiba tirou 2 pontos num jogo em que o Grêmio de novo recuou e não conseguiu marcar. Então, o Grêmio saiu na frente, Guimarães, nos últimos 3 jogos e não ganhou nenhum dos 3. Verdade. Ele sai na frente no Grenal e toma virada, do jeito que foi no finalzinho. Ele sai na frente contra o Flamengo e toma 4, e podia ter levado 7, que não seria absurdo nenhum. E ele sai na frente contra o Curitiba e cede o empate. Não, e eu acho o seguinte também, o Renato, que não explica nas coletivas, pelo menos na grande maioria, as questões dentro de campo, ontem mais uma vez um jogador que teve que explicar. Sim. O Michael já fez isso antes, o Jean-Pierre ontem. Em uma frase, olha, tem que parar de fazer o gol e se encolher. Na real, vou te dizer uma coisa, o Renato tem que parar com a frase e com a cortina de fumaça. O Grêmio foi o clube da cortina de fumaça, tá? Ontem, o meu pré-jogo foi bem, assim, diriam, sei lá, esse negativo. Eu tentei ser realista, não consigo não ser realista, mas eu faço uma pergunta a todos aqui. Tirando um jogo contra o América de Cali, o jogo contra o São Paulo no Morumbi e um Grenal que foi da despedida do Everton, qual foi o jogo que o Grêmio realmente jogou bem para convencer? Vasco da Gama aqui. Vou botar o Vasco aqui, tá? Realmente jogou para convencer. Jogou para encantar. Jogou para... O Grêmio ele encantou esse ano, eu vou responder. O Grêmio encantou esse ano contra adversários menores. O Grêmio encantou quando tocou 4 no Ceará, quando ganhou do Goiás, por exemplo, aquele jogo da Arena. Não, de fora da Arena. O Vasco? O Vasco, que foi 4-0, 5-0, uma coisa assim. O Grêmio encantou contra times menores. O Goiás vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Vasco tá brigando para não ser rebaixado. O Ceará tá até parelho com o Grêmio na tabela, né? O Ceará tem o mesmo número de vitórias que o Grêmio. Então, até um certo equilíbrio. Agora, os demais, o Grêmio encanta contra os times da parte de baixo. E às vezes nem da parte de baixo. E a real... Contra o Curitiba ontem empatou, foi um tropeço. E a real é o seguinte, não precisa nem encantar.
Eu quero saber quando o Grêmio mastiga o jogo ou martela o jogo pra ganhar. O Grêmio não tem perna, Guimarães. O Grêmio não pode martelar porque ele não tem perna. Falta. O Grêmio não tem perna e acha que tá tudo bem. O Renato disse ontem que eu sei qual é o problema internamente, vou resolver, mas eu não vou dizer publicamente. Pô, seria maravilhoso se fosse verdade. Porque se fosse verdade, o Renato perceberia o problema, corrigiria o problema e não queimaria ninguém publicamente. Se fosse verdade, maravilhoso. Só que não é verdade. Porque os problemas do Grêmio acontecem há mais de um ano, na verdade, porque o Grêmio não começou a jogar mal em 2021, 2020, foi antes, e as coisas não acontecem. O Renato usa uma bengala atrás da outra, ele usava a bengala que o Grêmio não perdia Grenais e agora perdeu, usava a bengala de que o Grêmio tem jogo a menos e agora não tem, usava a bengala de que o Grêmio sempre chega e agora não chega mais, usava a bengala de que faltava não sei o que e agora não falta mais, e agora usa a bengala que não, estamos na final da Copa do Brasil. Tudo bem, tem que ganhar a final da Copa do Brasil, senão não adianta, vai ser uma temporada sem conquistas relevantes e o rival vai ser campeão brasileiro. E aí? Então para concluir, eu acho que o Grêmio, ele não sei o que faz no Brasileirão. O Grêmio só jogou em 2021 pelo Brasileiro, foi um mês com uma vitória só, uma vitória apertadinha contra o Bahia, uma vitória que o Grêmio não jogou tão bem. Outros jogos em que o Grêmio deixou de perder e por muito, Palmeiras e Atlético Mineiro, uma empatite danada, empatite de 1-1, tudo quase, né? Em que o Grêmio empata, um Grenal perdido, em que quebra o tabu, e um jogo contra o Flamengo em que o Grêmio jogou muito mal. Qual é a preparação do Grêmio? Sabe qual é o maior aliado do Grêmio numa final de Copa do Brasil? Primeiro, tá, um poder de superação que às vezes o Renato acha no time, é verdade. Renato acha, ele cava lá do fundo um poder de superação e uma estrela que isso aí às vezes funciona mais do que um time bem armado, coisa que o Grêmio não é. O Grêmio é um time lento, o Grêmio é um time modorrento. Agora, outro aliado é a maratona de jogos do Palmeiras. O Palmeiras vai chegar moído. Tá, mas o Palmeiras está embarcando hoje e vai jogar domingo, né? E joga quinta se passar... Bom, ele joga quinta igual, vai decidir terceiro ou primeiro lugar. E aí nós estamos falando... Mas ele tem jogo amanhã, que eu acho, não tem? Pelo Brasileiro? Não sei. Sim, o Palmeiras joga amanhã. Então ele embarca depois de amanhã. Então ele embarca depois de amanhã. Quarta-feira. Então, ele joga domingo, correto, isso é fato. Joga domingo, né? Pelo Mundial, contra o Sun Hyundai ou não sei quem. Tigres. É no dia 7. Aí depois joga na quarta ou quinta-feira a decisão. É na quinta, parece. Isso. Aí joga na quinta, campeão ou terceiro lugar, ele volta na sexta, chega no sábado. Sábado é dia 10, né? Não, 7 é... Sábado é 6. 7 e 11 são as datas. 11. Ele volta dia 11, é isso? Joga dia 11, afinal. Volta dia 12, desembarca no Brasil dia 13. Tá, mas dia 11 é quinta. Tá, mas é março isso? Não, eu tô falando, eu tô querendo projetar agora, o tempo. Não, O último compromisso do Palmeiras no Mundial é dia 11, correto? Quinta-feira. Retorna dia 12. Sexta. A primeira decisão da Copa do Brasil é que dia? É 28 de fevereiro. 28. Com todo respeito, dá tempo de recuperar todo mundo. Mas tem jogo pra caramba de Brasileirão. No Brasileiro tu não tem mais nada pra fazer. O Palmeiras não tem absolutamente nada pra fazer no Brasileiro. Ele põe o time de transição e vai pensar, nem dinheiro o Palmeiras quer do Brasileiro. Aí sim. Ele vai pensar na decisão da Copa do Brasil, que se ele ganhar, Pepão fez sinal de dinheiro, ele vai ganhar mais 20 e tantos milhões. O grande aliado do Grêmio é mais 32 milhões. Porque a única chance do Grêmio ganhar do Palmeiras é voltar a jogar um futebol redondo que o Grêmio deixou de jogar há algum tempo. E o Grêmio só vai conseguir, se é que vai conseguir, com tempo. Se o jogo de ida da final fosse na semana que vem, do jeito que o Grêmio tá jogando, daqui a pouco, sei lá, volta o Jeromel antes do previsto, ou até o jogo da volta seria durante o tempo previsto. Pode ser que tenha mais chances. O grande aliado do Grêmio, a verdade, eu falei sobre isso no sábado no jogo,
é que foi muito bom pro Grêmio o Palmeiras ter vencido a Libertadores? Eu acho que dá um tempo maior pro Grêmio se organizar. Que é o Grêmio precisa. A questão é saber se o Grêmio vai conseguir se organizar nesse tempo. Agora, o Grêmio queria o tempo, agora o tempo chegou. Mas não é agora é a vez do Grêmio agir, é a vez do Grêmio se organizar. Os jogadores do Palmeiras vão estar exaustos, é uma porcaria fazer essa viagem. Exausto. Mas é uma porcaria fazer essa viagem. Vai dar tempo de recuperar. Como porcaria disputar o Mundial, Ana? Claro, é maravilhosa a oportunidade, mas é sempre um problema de logística para todos os times brasileiros que disputam a Libertadores da América. O Grêmio teve problemas, o Flamengo teve problemas na logística. Concordamos. E a gente fala, é uma viagem cansativa, claro, vai todo... né, aquela coisa no melhor do creme de la creme, na melhor cabine, mas mesmo assim. E eles têm uma série de protocolos a serem cumpridos antes, de demonstração, eventos e tudo mais. A agenda fora do campo pros jogadores e até pros técnicos é bastante complicada. Tá bom, olha aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, ele vai chegar dia 13, ele tem um período interessante para descansar e treinar todo mundo. Como ele volta, Cristiano, isso que eu quero te dizer. Mas volta, se ele voltar derrotado em terceiro lugar, ele tem tempo de... se ele voltar campeão do mundo? Se ele voltar campeão do mundo, ele voltou campeão do mundo. Se ele voltar derrotado, volta derrotado. O que eu quero dizer é que ele tem tempo. Voltou campeão do mundo, voltou na maior ressaca, vem bebendo de lá até aqui, do Catar até aqui. Chega, descansa 3 dias, cura a ressaca, treina mais um pouco e vai jogar. Cara, essa história que o Palmeiras vai chegar morto, não vai chegar morto na decisão contra o Grêmio. Vai dar tempo. Eu entendo que é uma diferença entre voltar derrotado, ainda tendo necessidade de buscar mais coisas, e voltar campeão do mundo. Tu chegou ao topo do mundo, tu chegou à condição... tu não vai querer ganhar da Copa do Brasil? Não, eu até acho que vai, mas pra mobilizar um campeão do mundo é diferente de mobilizar um perdedor. Vai ser diferente. Bom, tá, então o bom pro Grêmio é o Palmeiras campeão do mundo, na tua tese? Claro. Eu acho que sim, Prefere que venha derrotado? Não, cara, eu prefiro que o Palmeiras nem, se pudesse ser o título é do Grêmio, beleza, não tem decisão. Eu preferiria isso. Não, mas não é questão de preferência. Porque pra você, se for campeão do mundo, atingiu o topo. Grêmio, eu fico Copa do Brasil, sou campeão do mundo. Não é isso, não, a gente tá tratando como se eles fossem desconsiderar a competição, quando na realidade tu ganhou a Libertadores, tu ganhou o Mundial. A Copa do Brasil é claro que tu quer ganhar, mas olha com tudo que tu já conquistou, a motivação vai ficar um pouco menor. Tríplice coroa diferente. Maior do que aquela que foi a do Cruzeiro. Entra pra história eterna do clube. Já os caras já estão. Mas tu entra pra história, imagina, olha, nós fomos ali com o Português, chegou aqui, era treinador do PAOK, ele ganhou a Libertadores em cima do Santos, nós fomos ali jogar um torneiozinho, tocamos o Bayern, a gente voltou num tragoléu danado, cervejado, desembarcamos, tomamos um banho, fomos jogar a Copa do Brasil e ganhamos do Grêmio. Entrou pra história, velho. Tu acha que os jogadores, e nós estamos falando aqui, ainda periga a Leila Pinheiro, chega assim, ó, pessoal, premiação tá garantida, agora se ganhar a Copa do Brasil, o dinheiro é todo de vocês. Os caras vão querer comer a grama também. Eu não tô divergindo, Cristiano, quando tu diz assim que um time que possa ganhar 3 competições, para ele é muito mais importante. O que eu estou discutindo é a capacidade de tu conseguir tirar vontade e mobilizar um campeão do mundo. Além do mais, o Português, o Abel Ferreira, vai superar o Jorge Jesus. O que eu tô dizendo é mais difícil tu mobilizar um grupo campeão do mundo do que um grupo que não ganhou nada. Não é difícil, ou que não ganhou o mundo. Logo em seguida. Essa é a dificuldade que eu vejo. É o seguinte, se o Palmeiras campeão da Libertadores já é, se vier a ser campeão do mundo, nada vai acontecer com o Palmeiras ou com os jogadores se eles perderem a Copa do Brasil. Eu acho que esse é o ponto do Zé que eu concordo. Seria diferente, por exemplo, se o Palmeiras tivesse perdido a final da Libertadores, Copa do Brasil era simplesmente tudo que restou. Ou ganha e vai com a faca entre os dentes, ou a temporada pro torcedor terá sido um fracasso. Porque terá sido uma temporada de morrer na praia em todas as competições. Como ele já ganhou a Libertadores e agora vai jogar o Mundial, se ele ganha também o Mundial e ganha a Copa do Brasil, aí é como disse o Silva, é lindo, é maravilhoso, é histórico, é tríplice coroa, é fantástico, é o melhor ano da história. Se ele não ganha a Copa do Brasil, beleza, não ganhou, mas continua campeão da América e do mundo. Eu acho que essa é a diferença. Por isso que é melhor pro Grêmio que o Palmeiras tivesse vencido a Libertadores como venceu. É inegável que a pressão em cima do Grêmio é uma, a pressão do Palmeiras é outra. E mesmo que o Palmeiras não ganhe o Mundial. Nada, o Palmeiras sim. O Edu César manda dizer, grandão, e coloca entre parênteses risada, é Leila Pereira. A Leila Pinheiro é a cantora, segundo ele.
Falou Leila Pinheiro? Leilinha. Eu não querida ouvi. Leila. Leilinha. E essa é também Temos o áudio ali, significativo, Ana, dessa questão de investimento, de poder, quem sabe, dar no valor financeiro da Copa do Brasil o retorno para os jogadores. Aí sim, uma motivação então inegável. dobra o bicho. Temos essa parte do áudio do vice-presidente jurídico do Grêmio, doutor Nestor Rain, que ele fala sobre a questão envolvendo o VAR e o pedido do Grêmio à CBF. Olha só, mas nós recebemos salvou o goleiro do Bahia ontem. Nós recebemos, sim, já salvou, uns infunerou. Teve um jogo aí que nós recebemos, que o Grêmio participou, que o juiz queria acessar o VAR e não foi chamado porque não havia como o VAR mostrar para o juiz os lances. Deu problema técnico. Deu problema técnico. O juiz não tinha acesso ao VAR. Então, isso que o Cristiano está referindo, que o VAR está sob suspeita. Não, e outra coisa, e não se consegue em tempo hábil e de manejar recursos no STJD os áudios do VAR. É isso? E onde é que ele fala Grenal aí? Mas é o Grenal. É o Grenal? É o Grenal. Bom, veja bem. Gente, eu fui atrás disso aí. Essa é por tua conta e risco. Eu conversei com algumas pessoas e o que eu recebi de informação é o seguinte. O VAR funcionou durante todo o jogo e no lance do Kahneman falhou o VAR. No entanto, como o VAR tem 23 câmeras livres para ser operadas por eles, por um operador, não pelo juiz do VAR, por um operador que, digamos, nutre o juiz do VAR, como ele não conseguiu, teve essa falha, foi solicitado à TV. E vocês já perceberam, a TV não mostra lances polêmicos enquanto o VAR não revisar. E dessa vez ela foi liberada, solicitada para liberar os replays do lance do Kahneman. E aí, com isso, foi revisado com os lances da transmissão. Só que aí sem zoom, sem vai e volta, sem círculo, sem destaque. Mas foi revisado dessa maneira. Realmente teve uma falha no VAR. Um problema pontual naquele determinado momento. Olha, na súmula do Luiz Flávio de Oliveira não tem nada de falha técnica do VAR. Isso deveria estar, mas é bem diferente de no jogo não ter VAR. É uma coisa pontual, porque não tem como começar o jogo sem operar. Lá no tinha monitor, tinha tudo. Tinha tudo. Recuperando, e até aqui recuperando as imagens do próprio jogo, que geralmente, né, a TV mostra a cabine com os profissionais lá, todos estavam posicionados, assim como na entrada ali no túnel, presente o VAR com a tela normal da utilização do aparelho, que fica ali VAR, né, com o símbolo, tudo mais da CBF, tudo normal, segundo as imagens aqui. Até fui consultar, porque olha, é um absurdo ninguém ter reparado isso. Porque a notícia veio que não tinha monitor. Agora não tinha e outra recurso coisa do monitor. Não tinha. Tinha o recurso, só não tinha imagem. Não, num momento no andar da carruagem falhou. E essa imagem do pênalti do Kahneman, mas que é o foi lance, revisado pelo VAR, viu? Foi revisado isso. Que o lance referido, que muitos comentaristas de arbitragem no primeiro momento disseram que não foi pênalti, depois através, e se eu não me engano, não quero estar cometendo injustiça, foi um lance da imagem da TV Grêmio que filmou por um outro ângulo, que não, nesse lance tem o pênalti. Mostra realmente que foi pênalti. Temos um intervalo para fazer agora, bem atrasados, 12h48, nós já voltamos. Redação Guaíba. Retomamos aqui pela Rádio Guaíba o nosso Ganhando o Jogo, debatendo futebol. Tu gosta? Tudo contigo, meu âncora. Agora vai. Eu não ouvi nada, eu tô com uma dificuldade desse lado. A Vivian disse que o doutor Nestor Rain, não é, Vivian? Vivian, doutor Nestor Rain ligou, isso. Ele tá nos ouvindo, ele nos ouve sempre. E disse que deu problema no lance do Ferreirinha e do Kahneman. Foi disso que disse o doutor Nestor Rain. E eles pediram os áudios do VAR para a CBF. A CBF não disponibilizou ainda. Há uma explicação. A CBF, ela insiste, né, em manter esses áudios, tanto que é bem complicado para se conseguir, assim, todos os clubes já reclamaram. Não tem transparência nenhuma. Isso. CBF é a Coreia do Norte do negócio, né? Tudo escondido, os caras não mostram nada. O Lisca deu uma declaração muito forte na sexta-feira no Acesso do América, pedindo pro Gaciba largar a CBF, que ele não tem condição de comandar nada. O próprio doutor Nestor Rain tem uma tese que é semelhante, mas que tem divergência. Ele acha que o Gaciba é um sujeito correto, mas que foi engolido pelo sistema. Engolido pelo sistema ou não, sério ou não,
E eu acho que ele pode ter sido, sim, engolido pelo sistema, e acho, sim, que ele é um sujeito sério, não tem por que pensar o contrário. O fato é que ele realiza um trabalho de absoluta incompetência, de absoluta imperícia, de absoluta falta de qualidade técnica no que está fazendo. A arbitragem brasileira, ela é caótica. Tu olha o VAR do Brasil e tu pensa, poxa, como é que os caras conseguem se complicar com a imagem? É melhor sem VAR. E aí tu vai olhar a Série B e tu percebe, como diria o Cláudio Cabral, erros pornográficos na Série B, e tu pensa, não, tem que ter VAR. Porque esses lunáticos sem VAR, e lunáticos pela falta de estrutura, eles não erram porque querem errar, claro que não. A arbitragem, ela pode ser fraca, despreparada, mas ela não é desonesta, pelo menos não, ao meu ver. Ela não tem preparo, ela não tem a melhor orientação, ela não tem critério. Então, a arbitragem brasileira vive os seus piores dias da história recente, justamente no momento de VAR, que era para ajudar, por conta da imperícia de Leonardo Gaciba à frente da comissão de arbitragem da CBF. Eu quero, nessa reta final, falar 2 lances interessantes. Primeiro, que o autor do gol da Libertadores não vai poder jogar o Mundial, né? O Breno. Porque na janela de transferência ele foi contratado em novembro, não pode. Já é transferência internacional. Assim, né? Isso aí. O Cícero no Grêmio, mesma coisa, fez o gol do título, não pode jogar o Mundial. O Cícero e o Christian, né? Isso, o Christian, mas é que o Cícero chamou atenção porque é o mesmo caso do Breno. Ele fez o gol do título, quer dizer, não foi bem do título, mas foi o gol da final da ida e não pôde jogar o Mundial. E o mesmo caso. E o Inter teve um zagueiro, Rodrigo, que era do Grêmio. Rodrigo, e foi pro Inter, também não pôde jogar. E aí tá fora do Mundial o Breno. E o cara que tem um fotógrafo que no lance do gol do Palmeiras, ele vai lá e pega de fundo a galera. E tu vai ampliar a foto, tem um casal batendo uma selfie. O cara chamou a mina pra bater uma selfie ali. Então o cara vai lá, primeiro que tá uma aglomeração gigantesca. Que pataquado isso aí. E aí ali erro da Comebol, né? Aí o cara tá na selfie, não tá nem aí pro jogo. Isso aí mostra que torcida, assim, convidados, é diferente do povão que quer ver o time campeão. Sim. Isso é que nem torcida, sabe, de Copa do Mundo. Todos com teste de Covid para entrar no estádio. Não interessa, não tinha que ter torcida, não tinha que ter aglomeração. E o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas, que está se recuperando de um câncer, que é alto risco geral, ele não tinha que estar lá, santista, vou lá, não tinha, ele tinha que dar o exemplo e não ir. E ele foi bastante criticado. Não, mas só que ele está se recuperando de câncer, não interessa estar vacinado ou não. Ele fez um lockdown junto com o João Dória, né? Eles instituíram que não deveria ter aglomerações justamente por causa desse jogo e ele foi lá e participou. E tanto que ele até se manifestou nas redes sociais, foi notícia nesse domingo, no Instagram, dizendo que tudo virou uma grande hipocrisia. Virou assim. Ele, né, parabéns, prefeito. É que tem que fazer diferença. O senhor quer evitar aglomeração e fecha bar, fecha tudo e vai lá na galera do Santos. A Baixada Santista estava apinhada de gente. Tá errado. Não vamos justificar um erro com o outro. Primeiro, não pode aglomerar. Certo? Tá, mas não pode aglomerar. A Baixada estava lá. Não pode, tá errada a Baixada. Mas lá na Turiaçu, a Rua do Palmeiras. Não pode, estava aglomerando. No Maracanã. Não pode. Mas, Cristiano, mas dá pra fazer uma diferença entre um comportamento e outro. Tu leva pro estádio só pessoas que fizeram o teste e deram negativo. Portanto, não pode. Em princípio, tu tá com um grupo de pessoas que tá numa bolha sanitária. Sabia que protegida. Tem uma nova cepa do vírus aí? Protegida. Ok, mas se ela faz o teste vai aparecer. Não pode, vem cá, uma coisa é o cara ir jogar um futebolzinho ali com os amigos, todo mundo conhece um ao outro, sabe que não vai dar problema, ou a possibilidade de dar problema é rara. Agora, outra coisa é todo mundo se amontoar na beira da praia e ninguém conhece ninguém, tu não sabe quem tá, quem não tá. Ô Zé, primeira coisa, sobre o prefeito Bruno Covas, ele é o primeiro a dar o exemplo, vacinado ou não. Eu não tô falando dele, eu estou falando dele. Ele tem que dar o exemplo, vacinado ou não. Pessoal, nós estamos juntos nessa batalha, eu não vou ver o Santos, vou ver pela TV, não tem que ir lá aglomerar ver o Santos. E outra, tá errada a Comebol, botar quase 5 mil torcedores no Maracanã vacinados. Vacinou todo mundo, mas só um pouquinho. Não é vacinados, não é vacina, o teste, claro. Agora eu já ia entrar, como é que os caras estão vacinando? Não, é o teste, vacinado tá o prefeito. Não, acho que ele também não foi vacinado. Não foi vacinado por causa da doença? Também, enfim. Com o teste. E agora tem uma nova cepa, né? Tem uma variação do Covid.
2. Não pode aglomerar, cara. Não pode. Tem um da Amazônia brasileira. Não pode aglomerar. Como é que tu vai chegar pro cara, não abra o seu comércio, porque e vamos todo mundo, vamos lá, Santos, Palmeiras, não pode. Grandão, eu te peço desculpas, mas meu estimado amigo, eu preciso encerrar. Não, tá bem. Preciso encerrar. Voltamos amanhã. Assim como não podia a torcida do Juventude fazer festa também. E não vai poder a torcida do Inter fazer festa se for campeã brasileira. E a do Grêmio a Copa do Brasil. E a do Palmeiras vai no aeroporto também, não adianta. Tem que fazer uma pequena distinção. Há ambientes em que as pessoas estão imunizadas, protegidas. Não pode aglomerar. Não tem distinção. É uma posição respeitável, mas é uma posição dele, né? Aliás, só pra gente, né, rir que as pessoas estão trabalhando, nós estamos reunidos aqui. O Cuca expulso pediu o VAR, né? Porque supostamente teria levado uma falta e foi pra torcida. Notícias, né? do correspondente Guaíba com